não tem nada de dinheiro, invista em fazer vídeos. Vídeos que realmente se comuniquem com a dor ali do seu cliente. Caixa é rei porque entre o mapa e o terreno, você tem que ficar com o terreno e o caixa é o terreno do negócio. Primeira coisa, converse com o seu cliente. Sai pra tomar um café com ele, liga pra ele e faça perguntas que você consiga colocar isso no seu processo comercial. Me fala os 15 últimos stories que você assistiu ou os 3 vídeos que você assistiu no feed. Você não lembra. Ou seja, as pessoas não estão nem aí porque você vai postar. Elas também não vão lembrar. Seja frequente, porque não adianta você fazer o melhor vídeo de Reel. Você pode até bombar e trazer, 100 seguidores. Mas se você não tiver frequência, você não vai até o passo 2. Fala galera, beleza? Flávio Logolo na área para mais um Granatum Cast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Hoje, episódio de número 29, em 2023, ao lado da nossa gloriosa gerente de comunidade, Michele Silva. Olá, voz. Olá, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Sou a Michele, gerente de comunidade aqui no Granato, responsável por medir e facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca. Estou muito empolgada, hoje a gente está combinando o nosso look e o look do nosso convidado também. Também, não foi combinado. Não. Antes de apresentar o convidado aqui, gostaria de agradecer demais o Granatum, que cede o espaço, financia essa ideia. Granatum Controle Financeiro, o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira. Se você ainda não testou, testa lá, www.granatum.com.br. Obrigado, Granatum, e obrigado, time do Granatum, que dá essa força pra gente, manda feedback e opina e sugere pauta e tudo mais. Não é, Michele? Exatamente. Hoje falaremos de um tema de fundamental importância para todos os negócios do mundo. Total. Certo? Que tem estado muito em alta também. Sim, nos últimos tempos é a diferença entre o sucesso, né, e o não sucesso. Não vou falar fracasso, vou falar um não sucesso de todos os negócios. Nós falaremos hoje sobre marketing digital, mas antes gostaria aqui de agradecer a presença ilustre do nosso cliente. Então a gente sempre fala para você aí participar, nosso cliente participa, manda suas dúvidas, sugestões, conversa com a gente, porque a gente sempre tem alguma coisa para trocar e hoje a gente trouxe aqui grande Júlio da NDD para trocar com a gente hoje. Julião, muito obrigado pela presença. Obrigado, o prazer é meu, fiquei muito feliz com o convite de vocês, porque a gente sempre fala, né, cliente sempre gosta de um agradinho, né, nada melhor do que um agrado de ser convidado para um podcast, eu que já sou viciado em podcast, então eu que agradeço aí primeiramente o convite, tô bem feliz aqui e conversar sobre um assunto que eu sou suspeito para falar, né, marketing digital, tem muita gente que já olha assim, marketing digital, mas vamos tentar desmistificar e mostrar para as pessoas, né, para os empresários aí que acompanham o Granatum, que é muito mais simples de se utilizar e a importância, principalmente, de por que você tem que aplicar o marketing digital, as estratégias digitais na sua empresa para poder prosperar e gerenciar com o Granatum, né? Por favor, né? Tá vendo? Por favor. E é curioso, né? Então, a gente vai falar aqui hoje, o Júlio vai dar várias dicas aqui, então o Júlio apresente-se, obviamente, daqui a pouco, mas o Júlio tem uma empresa que atende, uma empresa de marketing digital, então atende várias empresas, então ele vai dar várias dicas, fique por aí até o final. E hoje falaremos como pequenas empresas podem começar no marketing digital. A regra ela é quase igual para empresas imensas e empresas pequenas. Gostaria apenas de começar aqui com uma história interessante sobre o próprio Granatum. Legal. Né? Granatum começou com marketing digital junto com uma empresa chamada Resultados Digitais. Sim, RD. Lá em 2013. Legal. Antes da RD ser RD. RD, né? O Eric ajudou a gente a entender esse bicho, né? Então, é engraçado porque o Granatum é um software SaaS moderno, né? Então, a gente sempre esteve na vanguarda ali, mas os modelos do marketing não eram modernos, pelo menos não aqui no Brasil. Então, a gente tinha que beber muito de fora, entender a lógica de fora. E eu gosto muito de trazer a história da RD, porque transformou o mercado totalmente. Né? A gente tinha bons profissionais e a gente passou a ter uma ferramenta que passou a apoiar a gente de um jeito muito, muito bom. E o marketing digital transformou totalmente o Granatum.
Então, economicamente falando, sim. a gente investiu uma grana, uma bala em anúncio, em mídia, não paga. E essa abordagem do marketing digital mais orgânico veio a partir dessa visão. Então você que nos ouve e nos assiste aqui, fica por aí, porque se transformou o Granato, vai transformar seu negócio também. É isso aí. Certo? Todos os negócios são transformados através de marketing. Julião, diga aí primeiro quem é você. Show. Na fila do pão, como você chega, como você chegou que ela até pode ser aqui. complexa e profunda. Não é? Dá para filosofar um pouquinho. Manda ver. Gente, primeiramente, obrigado mais uma vez, mas vamos lá. Quem é o Júlio? Eu sou o Júlio Lara, CEO e cofundador da Nova Dimensão Digital. A NDD, como carinhosamente a gente chama, é uma agência de marketing performance, né? E hoje a gente atende diversas empresas no Brasil inteiro e fora do Brasil, porque nós atendemos multinacionais, através de estratégias digitais, através do marketing digital, poder potencializar os seus negócios, né? Muito sempre voltado ali a resultados, para que a gente possa, de fato, contribuir com o crescimento dessas empresas, ou até mesmo, como por exemplo o Granato, né? E as multinacionais aí que a gente atende, manter essas empresas sempre no radar das melhores, né? Lá na empresa a gente tem, como eu falei, esse foco muito voltado para performance. Então a gente é uma agência de marketing performance. A gente gosta de separar isso porque a gente fala que performance é tudo aquilo que de fato vai impulsionar o seu resultado a melhor, né? Então, por exemplo, quando você faz anúncios, você está divulgando a sua marca para atrair consumidores e, consequentemente, você faturar mais. Mas não necessariamente todas as empresas que a gente atende, a gente faz performance. Existem outras que a gente faz basicamente marketing. E basicamente com baita de uma aspas, né? Porque marketing não é básico. Mas existem algumas empresas que a gente atende mais com uma demanda de branding, criativa. Então hoje, por exemplo, o nosso principal cliente, eu não sei nem se eu posso... Aquela minha câmera, né? Eu não sei nem se eu poderia estar falando, mas hoje a gente atende uma empresa que tem um baita de um renome aí no mercado, que inclusive é uma patrocinadora do Big Brother Brasil. Por políticas de compliance, acredito que eu não posso estar divulgando o nome da empresa, mas depois nos bastidores aqui eu comento para vocês. Mas essa empresa, por exemplo, a gente tem uma demanda 100% de criação com eles, que ajuda a direcionar ali o marketing estratégico para essa empresa, principalmente no e-commerce, no aplicativo, enfim. Então a gente fala que o marketing ele pode ser com cunho de performance ou simplesmente de colocar o mercado em movimento, né? Ou seja, atrair os consumidores, às vezes para compra, ou às vezes para fortalecimento de marca, entre outros objetivos. E Legal. Júlio, uma dúvida. Você falou assim, a gente é jovem. Uhum. Sou jovem ainda. Mas vocês começaram muito jovens, né? Como muito que vocês jovens. Começaram, você e o Daniel, né? Isso, que é o meu seu sócio. Isso. Como vocês começaram esse processo do marketing digital a ter contato com esse marketing? Porque é um outro formato. Sim. E quando vocês decidiram transformar isso em uma empresa? Legal. Qual foi o momento? Assim? Eu adoro falar sobre essa história porque é muito legal como que foi criada a Nova Dimensão Digital. Eu sempre acabo explicando que, é meu irmão. O Daniel é o meu irmão. E aí todo mundo fala, é conveniente, né, você fazer uma sociedade com o seu irmão. E eu falo, olha, sócio, se eu puder te dar uma dica, não escolha sócio por proximidade. O seu sócio tem que ser alguém que te complemente. Por quê? Voltando, né? Eu tenho 25 anos, né? A Nova Dimensão Digital, em abril, ela completa 4 anos. O meu sócio, que é o meu irmão, ele tem 23. Então, quando a gente começou a empreender, eu tinha 21 e ele 19. Muito novos, né? E hoje, graças a Deus, a gente já passou da estatística, que se eu não me engano, acho que é o Sebrae que fala, que a maioria das empresas, em 70% das empresas, quebram até os 2 anos. Então a gente já tá fora das estatísticas. E bem fora, porque a gente só tá crescendo, graças a Deus. E graças ao nosso bom trabalho. Mas lá não vou lembrar exatamente o ano, mas só para explicar para vocês, eu trabalho na área comercial, eu trabalho com vendas, vai fazer acho que 7 ou 8 anos. Então eu sempre fui vendedor. Então, tanto que eu falo, CEO. Não, CEO de nada. Eu sou vendedor. Eu gosto, o pessoal até lá no escritório às vezes fala que eu sou o pitbull, porque eu não largo osso. Então, eu gosto realmente de fazer negócio. E o meu irmão, o Daniel, ele sempre trabalhou em agência de publicidade. Inclusive, até um fato curioso, meu irmão, nós somos em 3 irmãos, né? Na realidade, assim,
uma breve história. Eu tenho 10 irmãos. 9 irmãos, né? Contando comigo seriam 10. Só que por parte de pai são 7. Só que eu não vejo meu pai faz 16 anos e nunca fui muito, assim, chegado dos meus irmãos por parte de pai. Então, de parte de mãe, eu tenho 2, que é o Daniel e o Rafael. O Rafael também foi dono de uma agência de publicidade. Ele teve agência durante 10 anos e o Daniel, o primeiro emprego dele foi com o Rafael. E ele chegou lá, não sabia nem ligar um computador direito. E quando ele saiu de lá, depois de 6 anos, que foi pra gente fundar a empresa, ele já saiu como gestor de projetos, inclusive trabalhando com RD, pra você ver aí legal, como... e aí, eu sempre trabalhei com vendas e ele sempre trabalhou na área da parte digital. Coincidentemente falando, um determinado momento, eu trabalhei já em indústria, trabalhei em bancos, e depois que eu saí do banco, eu fui trabalhar numa empresa de mídia... Media out of home, né? Que são outdoors, bus door e etc. Ou seja, mídia offline, né? Para quem não entende, mídia out of home são as mídias offline que você vê aí espalhadas pela cidade, etc. E nessa empresa, o dono, que é o Leandro, ele tinha um braço. Ele tinha meio que uma iniciativa digital. E aí ele falou, eu gostaria que você fizesse parte dessa iniciativa para vender os projetos, né, de marketing digital para alguns clientes. Só que qual que era, onde se encaixa a história? Eu vendia nessa empresa e ele terceirizava, porque a gente não tinha time interno, com a agência do meu irmão mais velho. Então acabava que no final das contas eu fazia e o meu irmão Daniel produzia, né? Aí eu falei, e aí foi exatamente isso, né? Deu um estalo. Eu falei, eu tô vendendo aqui, você tá fazendo aqui, eu acho que faz mais sentido a gente sair. Só que na realidade não foi bem assim, não foi um estalo. O estalo deu porque o Daniel é muito meio que normal nesse mercado, as pessoas que trabalham com marketing digital trabalharem numa empresa e um ou outro fazerem freelancers, né? E o meu irmão, ele sempre fez freelancer. E aí ele fazia gestão de tráfego. Meu irmão, pra mim, não é porque é meu irmão, mas é o melhor gestor de tráfego que eu conheço, fora o Pedro Sobral, né? Não, mas ele sabe, meu irmão, eu tenho uma admiração muito grande por ele, manja muito de Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Pinterest Ads, fomos uma das primeiras empresas no Brasil a testar a plataforma do TikTok Ads, então assim, tudo relacionado a tráfego ele domina. E em um determinado dia, ele foi vender um e-commerce para uma tabacaria, né? Porque meu irmão, jovem, né? Os jovens hoje em dia fumam narguilé, né? Esse cigarrinho eletrônico, vapor, e não era diferente. Meu irmão, ele fumava narguilé, a gente tinha um conhecido que tinha uma tabacaria, e ele foi vender. E aí, a gente tava naquela loja, e ele fez, ali no balcão, explicando pro cara como é que ia funcionar e tal, e eu tava do lado. E ele agregando valor, e ele foi e passou o preço. Me paga aí R$1.800 em 3 vezes. Falei, ele agregou muito valor para cobrar esse preço. E foi ali onde deu estalo. Tanto que quando a gente conta a história de fato, como é que foi, a gente fala que foi meio que nesse dia que surgiu o NDD. Porque eu falei, cara, eu já tô trabalhando em um lugar onde eu vendo. Você tá trabalhando em um lugar onde você produz. Você tem muito conhecimento da área. Eu tenho muito conhecimento de vendas. O que te falta é exatamente o que eu tenho. Eu venderia o que você vendeu muito mais caro, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo que eu venda muito mais caro, eu não sei produzir. E ele sabia. Então foi onde surgiu a nova dimensão digital. E aí, durante um tempo, ele trabalhando na agência do meu irmão mais velho, e eu acabei saindo da empresa que eu tava. Não sei se eu tenho muito tempo aqui, mas eu só queria contar mais um pedacinho da história. Temos todo o tempo. Todo o tempo, legal. É porque eu gosto bastante da história, porque eu falo pra você hoje em dia, se você é empreendedor, tem uma ideia de um negócio, primeiro você tem que acreditar em si mesmo, que foi a principal coisa que eu e meu irmão a gente fez, né? E até hoje em dia a gente acredita muito em nós mesmos. A segunda coisa é enxerga uma oportunidade de mercado, porque todo mundo fala que tem os empreendedores, não sei você, Flávio, que empreendem por necessidade e os que empreendem por oportunidade. Eu falo que eu e o Daniel foi um pouco dos dois. Foi a necessidade de ser maior, de ser melhor, de querer realmente realizar os nossos sonhos profissionalmente e financeiramente falando, mas também por oportunidade que Deus nos abençoou com qualidades distintas para que a gente pudesse juntar. E aí, eu saí da empresa primeiramente, ele começou lá, e cara, como todo empresário, dia 1, quantos clientes você tem, Flávio? 0, né? 0. E eu, como um bom vendedor, sempre gostei muito de fazer outbound.
40 ligações por dia ali, 50 ligações e vai. Uma coisa eticamente falando que a gente nunca fez foi ir atrás tanto dos clientes do meu irmão mais velho, né, da agência que ele já tinha, quanto dos clientes da empresa que eu trabalhava. Então é uma coisa que a gente sempre acreditou muito que, eu não preciso roubar o seu cliente para ter os meus, sabe? Então eticamente falando a gente nunca fez isso. E a gente, prospectando e tal, ele ainda lá na empresa, e aí chegou o segundo mês, 0 faturamento. Eu falei, as contas vêm, né? E eu não, assim, a gente, hoje em dia, né, até o Granato ajuda bastante nisso, a gente tem uma baita gestão financeira, mas naquela época, até pessoalmente falando, a gente não tinha. Então, a gente nunca teve aquela reserva de emergência que a maioria dos gurus dizem por aí pra você ter. Então, a gente saiu com uma mão na frente e outra atrás, e eu tinha um Kzinho, um Ford Ka, que tinha uns R$2.000 em multa, valia R$9.000, vendi ele pra conseguir pagar as contas. E aí eu lembro que essa história que eu tô contando, ela acaba no 4º mês, que foi quando ali o dinheiro do Kai ia acabar. E eu virei pra ele e falei, ou a gente realmente vira ou nada. Porque o primeiro mês não teve faturamento, segundo mês foi tipo 3.000, terceiro mês foi uns, 5.000, e eu ganhava em torno de uns 2.500 por mês e ele uns 3.500 por mês. Então a gente tinha que juntar e totalizar uns 7.000 de faturamento. Né? Só que, uma coisa muito importante para você empresário também, desde o dia 1, acredito que vocês concordem, todo empresário, empreendedor, ele tem que pensar no caixa da empresa. Então, se você vender 5.000, saiba que não é 2.500 para você e 2.500 para o seu sócio. Com certeza. Tem que ser uma divisão e a empresa tem que ser a primeira a ganhar o dinheiro. E aí, em um determinado momento, acho que foi no 4º mês, a gente conseguiu atingir, digamos assim, o nosso break-even para pagar as contas e fazer um caixa da empresa. Mas, resumidamente, assim que nasceu a história, foi de uma junção de habilidades, né? Por isso que eu falo, busque seu sócio que te complemente de fato com habilidades e técnicas que você não tem, para que vocês consigam criar uma empresa que não fique aquele 2 vendedores, 2 gestores de tráfego, não. Junte as habilidades dos 2 e transforme aquilo num negócio. Legal isso demais. É muito legal. E o engraçado que os meninos, né, vocês, os sócios, são desenvolvedores, né? Mas cada um tem uma habilidade bem diferente. Isso é importante, né? Esse complemento. Então, até a nossa história é quase essa, só que eu empreendo desde antes dessas empresas que eu tenho aqui agora com esses sócios que também são sócios do Granato. Legal. Né? E só aqui que eu tive esse complemento de alguém muito disciplinado com o caixa da empresa. Eu tive agência também, eu quebrei uma agência. Teve agência? Há tempos atrás, meus primeiros negócios ali. Sim. Porque é muito isso, né? Você tem essa sensação de que você vai conseguir simplesmente fazer o seu freela como sendo um negócio. Sim, né? sim, exatamente. E então aí quando a gente começou o WebGo, eu tinha sócios que me complementavam desde o dia 0. A gente era bem xiita com o caixa, né? Então você falou uma coisa que é importante, que não é o faturamento, não é o que você que vai entrar no seu dinheiro. A gente fala muito sobre a DRE, te mostra muito isso, né? Então você tem que honrar os compromissos antes. Mas eu queria saber exatamente em que momento né, que começou você e seu irmão na raça, acreditando em vocês. Queria saber um pouco mais, já que você está contando essa história aí, vou chegar nesse lugar aí, seu. Manda bala. Como que foi a sua base? Vocês começaram na raça, sua família acreditou muito em vocês, seu irmão empreendeu, seu outro irmão empreendeu também. Então, em que momento e qual é a base que vem essa virada de chave de falar assim, a gente tem que cuidar do caixa da empresa? Tá. Porque hoje tem a Silvia lá, né? Sim. Que cuida muito bem, fala bastante com a gente aqui. Sim. Mas qual foi esse momento da virada da chave, cara? Legal. Eu vou um pouquinho antes na sua pergunta, né? Só falar da base de fato. A Silvia, como vocês falaram, para quem não sabe, é a minha mãe e é a que mais fala aqui com o pessoal do Granato, porque ela gerencia o meu financeiro. Eu até gosto de falar que, quem melhor para cuidar do seu dinheiro, né? Do dinheiro dos sócios que são filho dela, do que sua própria mãe.
Porque você pode colocar uma pessoa ali que, claro, se tiver um mau caráter, se for um mau caráter, se tiver uma má índole, ela pode até te roubar, mas sua mãe nunca vai te roubar, né? Então, seguro. exatamente. Não só por conta disso. Minha mãe, ela tem competências técnicas também para fazer o que ela faz. Sim. Mas, bom, minha mãe, antes, né, de trabalhar com a gente lá na Nova Dimensão Digital, minha mãe nunca foi aquela pessoa, pô, sou empresário, jovens, e aí todo mundo fala, tem dinheiro, né? Vem de família rica. Como eu já falei aqui no episódio, eu não tenho pai, faz 16 anos que eu não vejo meu pai, e minha mãe, ela já empurrou carrinho de Yakult, ela, antes de trabalhar com a gente, ela foi transportadora escolar, então, de fato, a gente não veio de berço de ouro. E o meu irmão mais velho, eu, assim, sei bastante da história, mas não necessariamente de tudo. Mas eu acredito que o problema deles foram justamente a parte da gestão financeira. Aconteceu ali alguns problemas, enfim. Então, assim, a nossa base, de fato, para saber lidar com o dinheiro era zero. Porque até tanto eu quanto o Daniel, na parte pessoal, o Daniel sempre foi muito gastão, muito. Então, você via ele pegando dinheiro, o salário que ele ganhava e gastando tudo em roupa. A gente anda de skate, né, até hoje em dia, então a gente comprava peça de skate. Eu já fui um cara mais fechado, mas ao mesmo tempo, por uma boa parte da minha vida, até antes de abrir a Nova Dimensão Digital, eu tive algumas dívidas. Inclusive, antes de abrir a Nova Dimensão Digital, eu contei a história do K. Por que o dinheiro do K durou pouco? Porque eu tive que pagar 3 mil reais de dívida de cartão de crédito. Então, a base que a gente tem é zero, né? O que me deu muita base foi a minha faculdade. Eu sempre falo isso, inclusive para você, né, empreendedor que está assistindo, ou qualquer telespectador, não importa seja empreendedor ou não, eu sempre falo o seguinte, hoje em dia você vê muito guru na internet falando que faculdade não é importante. E dependendo do que você tem como objetivo profissional, de fato a faculdade talvez não seja o que vai mudar a sua vida. Mas, como o próprio Flávio falou, é uma base. Então, assim, eu tenho total orgulho, falo com boca cheia, a faculdade que eu sou formado, que é a faculdade, hoje mudou de nome, mas é a Faculdade de Tecnologia Termomecânica, não sei se vocês conhecem. Sim. É uma bem conhecida, é uma faculdade que tem um bom renome. E só um parênteses aqui na história, quando eu tinha 15 anos, sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular, eu virei pra minha mãe e falei, pô, eu vou fazer faculdade e eu não vou pagar um centavo. Eu vou passar ou numa federal ou numa faculdade gratuita com bolsa 100%. E quando deu ali meus 18 anos, só pra encurtar a história, eu passei tanto na termomecânica como na UFABC, que é a federal do ABC em si, né? Então, quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, se eu não me engano, foi um ano antes de empreender. Então, ali me deu um pouco de visão do que é contabilidade. Inclusive, eu odeio contabilidade. Odeio contabilidade, eu falo que é a pior matéria que tem, mas me deu um pouco ali de visão de finanças. Eu, particularmente falando, sempre fui uma pessoa que amo matemática, então gosto bastante. Minha namorada até se impressiona que às vezes eu faço cálculo de cabeça. Então, ali me deu uma primeira visão. Pô, como que se gerencia um negócio, né? Conforme vai passando o tempo e você empreende, eu falo, como eu acabei de citar, a faculdade ela te dá a base. Mas às vezes o que você pega na teoria fica meio complicado para você aplicar na prática. Então você vai acabando meio que criando mecanismos e até mesmo conversando com outras pessoas para entender melhor como você faz. Mas uma coisa que eu lembro, inclusive o meu professor que me ensinou essa frase foi cliente da empresa há um tempo atrás. Ele entrou na sala de aula e ele escreveu assim no quadro, Caixa é rei. Ponto. Primeira, ele nem falou o nome dele, ele escreveu Caixa é rei. E aquilo me marcou muito. E hoje em dia, eu sempre levo muito isso pra minha vida. Caixa é rei. Então, não tem dinheiro? Não faz. Você tem dinheiro? Então faça. Então, você vê hoje em dia até o que saiu nas notícias aí, americanas, com problemas e tal. Então, às vezes, se a empresa ela já nasce com essa visão pra caixa, pra gestão financeira, é muito difícil dela quebrar. Sim, caixa é rei porque entre o mapa e o terreno, você tem que ficar com o terreno, e o caixa é o terreno do negócio. Né? Então, quando a gente fala de DRE, de fazer análise operacional, então, sim, até falando da Americanas, que a gente falou pouco sobre isso aqui, mas é uma coisa, esse buraco, ele ainda tá, estamos num lugar aqui onde o BTG já se posicionou ali, batendo nos acionistas, né? Dizendo que eles agiram de má fé e tal, e existem algumas nuances importantes aí. Eles, como credores, não observarem a DRE. Então, o que é a DRE? Né? É um mapa de como o dinheiro está acontecendo ali. É exatamente o que você falou sobre dividir o dinheiro, né, e tal.
o dinheiro entrou e o que está acontecendo, como ele está sendo subtraído ali Exato. dentro do negócio. Contas de credor, elas têm que aparecer. Então, é inadmissível uma empresa do tamanho que né? Com credores do tamanho que são. Sim. Eles não observam os demonstrativos do negócio. Então, tem muito mais coisa por trás dessa história toda aí. E sobre o caixa é rei, essa é a regra que vai fazer com que você não quebre. Exato. De fato, né? Exatamente. Você vai conseguir honrar os seus compromissos e tudo mais, mas existe essa outra visão também, que é a visão da operação, né? Das previsões da operação, que são bem importantes. Eu queria só pegar um link, Flávio. Eu gosto muito de uma frase, não é uma frase necessariamente, é um exemplo que eu dou, né? Que eu explico para as pessoas o seguinte, até para você empresário que está assistindo. Pô, o que você prefere? Ter uma empresa que fatura R$1 milhão, mas ela tem de custo, né? E aí colocando ali no DRE, da primeira linha de custo até lá embaixo, 900 mil? Ou você prefere ter uma empresa que fatura R$500 mil, né? Ou seja, metade, mas tem de custo 300 mil? Faturamento é métrica de vaidade. Faturamento é métrica de vaidade. Se você não tem uma gestão financeira, porque assim, olhar as entradas é fácil, todo mundo gosta. Agora, você controlar as saídas, você gerenciar aquilo na unha, é mais complicado. Eu acho que existe uma questão aí sobre o faturamento, né? Empresas que têm um faturamento gigante, mas que têm um consumo gigante de operação, dependendo do modelo de negócio, é um modelo de negócio que é lucrativo, tipo um banco. Sim, Ele pode queimar caixa durante um tempão para adquirir cliente, porque o controle de gastar ou não está totalmente na mão dele ali, né? Agora, eu acho que a mensagem importante disso que você falou é de que não necessariamente você precisa querer ter um negócio que fatura muito, porque é muito isso, né? Existe um sonho, e eu acho que, inclusive, esses rombos milionários é porque existe uma megalomania, cara, né? E todo mundo quer ser enorme, todo mundo quer ser grande, todo se mundo alavanca, quer crescer rápido, né? Então, não existia a cultura de investidor, né? De VC, de fundo de investimento aqui no Brasil, e agora tem. Agora, talvez um pouco mais desacelerado por conta do cenário global e tal, mas ainda assim é um cenário muito diferente, com muito dinheiro aí por fora. Se você correr atrás de dinheiro para investimento, você tem. E as empresas estão indo no sonho de que, eu consegui 100 milhões aqui de investimento, agora eu tô feito. E isso, na verdade, é um cheque pré-datado. Exato, né? Você está recebendo o cheque pré-datado e vai ter que pagar ele mais ali na frente. Então, mensagem importante para você vai seguro com suas convicções. Se você tem um plano de negócio que suporta o investimento, pegue o investimento, mas tenha calma, tenha tranquilidade. Observa seu caixa, porque o caixa é rei. Caixa é rei. Observa tenha um plano muito claro para onde você quer ir, né? E entenda qual é o tipo de investimento que você quer fazer. Certo? E marketing é um investimento. Sem dúvida. Né? Marketing não é custo, marketing é investimento. Se você olha marketing como custo, vamos conversar aqui. Isso, exatamente. Você falou uma coisa muito, muito interessante, que é o marketing de performance. Então a gente é focado em performance. Para mim, performance tem a ver com ROI. Para mim, performance tem a ver com qual é o resultado que eu vou ter do investimento que eu faço. Exato. Certo? Para quem está ouvindo e assistindo a gente aqui, né? Como que eu posso começar esse negócio entendendo um bom ROI? Como que eu posso começar a me movimentar nesse lugar do marketing digital se eu não sei de nada? Ou ainda, como eu posso ter respostas se esse investimento que eu estou fazendo não está sendo um investimento ruim, está sendo um investimento bom? Legal. A pergunta que você me fez, Flávio, ela é muito adiante do que eu começaria, tá? Porque você fala, como entender o meu ROI? Para você que está assistindo, ROI, ROAS, CPC, LTV, CAC, CTR, tudo isso que a gente chama lá na Nova Dimensão Digital, explicando até para os clientes de sopa de letrinha, é muito mais complicado você entender do que entender a base do marketing, né? Então, se você me permitir, eu vou até um pouco antes, tá? Por favor. Porque
melhor do que você, empresário, de fato, entender essas métricas e acompanhá-las, é você entender o que vai fazer essas métricas performarem, né? Porque não todas as métricas elas precisam ser altas, né? Então, por exemplo, eu prefiro ter um CPC, um CPL mais baixo e um ROI mais alto. Então, acho que é mais fácil para a gente conseguir explicar aí para o pessoal começar antes, né? Então, como que eu começaria, né? Como que a gente costuma falar ali para o pessoal? O primeiro ponto é que você tem que entender da maneira mais básica possível que marketing acaba sendo um funil. Tanto que o logotipo da Nova Dimensão Digital é um funil de marketing, né? Tem gente que olha e fala, nossa, parece um furacão. É um furacão porque é um turbilhão de ideias que acontece lá dentro. Mas na realidade é um funil de marketing, né? E assim, é básico, é topo do funil, meio do funil e fundo do funil. Se o empresário conseguir entender isso, já tá legal. Então o que eu falo? O primeiro passo que eu daria de dica para essa pessoa é entender se o produto ou o serviço dela é de necessidade ou é um produto de desejo, digamos assim. Vou te dar um exemplo. O Granatum. O Granatum, você pode ter a necessidade, né? Ou seja, estou pesquisando por uma ferramenta de gestão financeira, estou com aquela dor, já sei que eu estou com aquela dor, então eu vou pesquisar, né, para resolver aquilo. Ou eu tô ali na minha planilha me debatendo, que foi um pouco do que, como eu encontrei o Granatum. Pô, tô naquela planilha, tô me debatendo, tá dando erro, e não tá automatizado, quero facilitar, mas não sei como. E, enfim, tenho no meu subconsciente eu tenho aquela dor, mas não necessariamente é uma necessidade aflorada, né? Mas eu tenho um desejo, digamos assim, de melhorar o meu financeiro, né? E a partir disso você já começa a entender como que você pode fazer estratégias, tá? Como que eu explico isso? Hoje em dia, o que mais está difundido aí para as pessoas utilizarem, e há um slide, né, que a gente fala da sua mão, é o seu celular e as redes sociais, né? Então, hoje em dia, você abrindo a empresa, você consegue fazer marketing do day one tranquilamente. Por quê? Você vai criar o seu Instagram e vai fazer igual eu acabei de fazer antes da gente começar o podcast. Fala, galera, tudo bem? Enfim, hoje em dia isso acaba sendo até mais natural, você percebe as pessoas fazendo no dia a dia. Só que isso que você está fazendo, você está interagindo com as pessoas que já te seguem, né? Só que o poder hoje que as redes sociais têm é de propagar a sua comunicação sem necessariamente você ter que utilizar ali dinheiro para fazer isso, que é o que o tráfego pago faz, tá? Então hoje você pode utilizar, você pega o TikTok tem métricas assim, de alcance muito grande. O Reels hoje em dia é uma ferramenta que veio para bater com o TikTok e o Instagram ele tá entregando. Então hoje o primeiro ponto que eu daria como dica é, não tem nada de dinheiro, invista em fazer vídeos que realmente se comuniquem com a dor ali do seu cliente, tá? E até indo um passo antes de você entender de funil, entenda bem o seu cliente, ou pelo menos aquele mercado que você quer atender, porque todo mundo fala na base do achismo, né? Eu acho que o meu cliente ideal é esse, eu acho que a gente tem que fazer isso. Não. Se você tem um cliente, conversa com ele. Você tá trabalhando comigo por quê? Por que você me contratou? O que você vê de diferencial na minha empresa em relação às outras opções que você tem? Conversa bastante com aquele cliente. Depois disso, já tem meio que mapeado como que você vai transformar aquelas dores em marketing, né? Porque marketing basicamente é isso, é atrair a pessoa através das dores que o público já tem, né? Que o mercado já tem, para você converter ela como um novo cliente. Então, topo do funil, usa e abusa das redes sociais, porque é a mídia massiva. Tudo aquilo que você pode fazer de maneira massiva, faça, porque é ali onde estão as pessoas com, basicamente, desejo, porque elas não te conhecem, tá? E como que você pode fazer isso agora utilizando estratégias de marketing digital com tráfego pago? Então você tem um botãozinho, que eu não recomendo esse botãozinho, tá, gente? Mas se você tem um perfil comercial, você tem um botãozinho ali embaixo das suas publicações que está escrito turbinar publicação. Se você tem, sei lá, R$100 para gastar em marketing, faça aquilo de maneira meio que
tentando ser estratégico, tá? Depois disso, claro, se você puder contratar um freelancer ou a Nova Dimensão Digital para a gente utilizar essas mídias massivas, você vai gerar awareness, que basicamente é alcance, as pessoas vão começar a te ver. Aí a gente desce para o meio do funil. No meio do funil é o que eu falei, a pessoa ela já tem a dor meio que consciente. Então ela fala, eu preciso resolver meu problema de gestão financeira, então eu vou atrás ali de um software de gestão financeira. E quando ela colocar no Google, porque eu sempre dou exemplo, até em reuniões, vamos supor que a gente teve que parar o podcast agora, porque estourou um encanamento aqui na parede. Nem a mim, nem o Flávio tem um encanador aqui na agenda. Onde que vocês vão procurar um encanador? É no Google, né? No Google. Então, assim, quando você tem uma dor, né, e seja de serviço ou de produto, por exemplo, tô querendo comprar um tênis novo. O que você fala? Tênis lá no Google. Enfim, todo mundo pesquisa tudo no Google, né? Então, quando você tá no meio do funil, as pessoas, quando eu falo, o público tá no meio do funil, os seus consumidores, eles já têm a ciência daquilo. Então, por exemplo, quando eles vão pesquisar sobre a Nova Dimensão Digital, eles não procuram Nova Dimensão Digital, eles procuram agência de marketing performance, enfim. E tem um ponto muito importante, que as pessoas param aqui, né? Só que eu falo que o fundo do funil é onde está a maioria das empresas, elas brigam pelo meio e pelo fundo do funil, né? Ali no fundo do funil, você também pode usar diversas ferramentas e estratégias, tá? Mas tem uma que eu gosto bastante, que aí é trazendo para o meu lado, que é o tráfego pago, né? Que é o famoso remarketing. O remarketing é o que hoje em dia, basicamente, assim, tipo, você percebe que tem uma maior taxa de conversão e, enfim, as métricas mostram isso. Por quê? Porque lá no topo do funil, a Mi minimamente viu o que é ROI, ROAS, e ela lembra que alguma marca, alguma agência publicou aquele conteúdo. No meio, quando o Flávio falou para ela, Mi, vai atrás de uma agência, e ela colocou, ela clicou lá no anúncio da Nova Dimensão Digital e caiu no nosso site, ela falou, nossa, eu lembro dessas cores, acho que foi eles que eu vi o conteúdo. Pô, legal. No fundo do funil é aquele negócio, se você não converteu, Mi, no meu formulário, o meu anúncio vai te perseguir adoidadamente. Então, as pessoas elas precisam entender um pouco desse funil de marketing para entender que tipo de estratégias elas podem ir fazendo, entende? Então eu acho que assim, antes de entender essa sopa de letrinhas, minimamente entenda o seu funil de marketing e como você pode utilizar estratégias digitais para conseguir fazer as suas comunicações. Mas você falou uma coisa importante, desculpa, Mi, que é, vamos recortar, calma, tá? Calma, você que nos ouve, nos assiste, calma, fica calmo. Muita coisa, né? Você falou uma coisa muito importante que é sobre conhecer o público, para saber quais são os desejos, para ir atuar nas etapas do funil. A primeira etapa do funil é ali, vou pegar o exemplo do Granato. Tá. Não aguento mais trabalhar e não ver o meu dinheiro. Perfeito. Topo de funil. É isso. Você tá ouvindo isso aí? Você vai chegar lá no fundo do funil do Granato. Dores genéricas, isso, né? Meio de funil. Eu não aguento mais essa minha planilha abençoada que perde fórmula, calcula errado e trava e tanana, meio de funil. Fundo de funil. Quero um software financeiro. Quero substituir a minha planilha. Ou até mesmo, qual é melhor? O software azul ou o software laranja? Exatamente. Fundo de funil. Então, ali, para conhecer melhor o meu público, converso com ele. Essa é a dica fundamental. Existe uma estrutura, existe alguma dica que vocês poderiam dar para... Por exemplo, quando eu chego lá na Nova Dimensão Digital, eu preciso chegar já com esse público conhecido? Você vai fazer isso? A gente consegue te ajudar. Como vocês fazem isso aí? Legal. Existe uma sigla para isso, tá? Até já que a gente está falando de marketing é cheio de sigla, essa sopa de letrinhas. A sigla é ICP, que é Ideal Customer Profile, ou para facilitar para o português, perfil de cliente ideal. Inclusive é uma sigla que a gente denomina lá dentro, até internamente, para os nossos clientes. Então a gente tem... ICP você descobre. Na realidade, só... Para ficar mais fácil para vocês entenderem, quando chega uma empresa e eu converso com ela, antes de eu descobrir o cliente ideal dela, eu coloco ela como meu cliente ideal. Então tem o ICP1, ICP2, ICP3 ou fora de CP, né? Então quando ela é fora de CP, eu falo, não é o momento, enfim. ICP1... Por que você fala isso? Porque... Vamos lá. Por que o ICP é importante? A gente já falou bastante de ICP aqui. Tem até um episódio, inclusive, sobre isso, né? Tem um episódio? Mas diga aí. Show. Por que você fala não é legal agora? Você que não é o ICP. Show. O seu ICP é muito importante porque o não ele é libertador,
né? Então, você tem que saber que uma coisa que eu sempre falo, a sua empresa ela não vai atender todo mundo. A sua empresa não vai solucionar a dor de todo mundo. E você tem que solucionar a dor de quem você soluciona, que é o seu ICP, entende? Então, quando chega uma empresa até nós, eu preciso saber se ele é o meu perfil de cliente ideal para saber se minimamente eu já tenho possibilidade a mais de fechar com ele. Porque, por exemplo, se eu sei que eu cobro X e uma empresa que fatura esse X, ela não vai conseguir me pagar, porque ela vai ter que despender todo o faturamento dela para me pagar. Não tem como. Então, eu já falo um não, para não ter que gastar energia do meu time comercial, ou até mesmo minha, para que eu possa converter esse cliente. Outra coisa, eu sempre falo que assim, quando você sabe o seu ICP, é a mesma coisa que você dá um tiro de canhão numa mira bem pequenininha. Porque, você tá fazendo um marketing, você tá fazendo uma comunicação totalmente assertiva, né? Agora, quando você não sabe o seu ICP, você vai ter que pegar uma metralhadora e sair disparando para tudo quanto é lado, entende? Então, quando você sabe o seu perfil de cliente ideal, fica muito mais fácil. A sua comunicação, a forma que você apresenta, a sua proposta de valor da sua empresa, até mesmo os planos, tudo vai envolver o seu ICP, entende? Então, por exemplo, se aparece uma empresa lá na Nova Dimensão Digital querendo fazer aplicativos, a gente até faz, mas eu falo, não é o core da nossa empresa. Então, eu prefiro direcionar para esse cara uma empresa que seja específica de aplicativo e quando ele precise colocar o aplicativo no ar e trazer os consumidores ou até mesmo os usuários, né, a gente consiga fazer isso bem feito, do que eu pegar aquele cara que não é o meu ICP, não é aquilo que eu sei fazer bem feito, eu vou ter que atender ele, talvez não vou entregar aquilo que ele quer e vou acabar prejudicando o nome da minha empresa. Frustração. Exatamente. Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa, então, perfeitamente. Conheça, né, descubra o seu ICP, e a gente falou até a diferença, né, qual a diferença entre persona e ICP? A persona, ela tem as características dela pessoa, ali. Exato. E essa persona, ela pode estar ali no seu núcleo de pessoas que são atraídas, sim, mas ela não contempla todas as características que você precisa, sim, que ela tenha nesse momento para afirmar uma relação comercial. Porque a venda é isso, né? Você está fazendo, sim, um acordo com alguém. Se essa, perfeito, balança está desbalanceada, ela vai gerar frustração. Exato. Você não mantém o seu cliente feliz, você não fica satisfeito, sim, o cliente vai atrasar para te pagar, você não vai ficar satisfeito para entregar, né? Exato. Legal. Deixa eu só finalizar respondendo a sua pergunta de fato. Uma dica para você que quer descobrir o seu ICP. Se você já tem uma empresa, primeira coisa, converse com o seu cliente. Sai para tomar um café com ele, liga para ele e faça perguntas que você consiga colocar isso no seu processo comercial. E aí a gente está falando aqui muito de serviço, muito de quem de fato atende um cliente tendo que falar com ele, mas é fácil. Vou dar um exemplo, um estúdio de sobrancelha. Aqui a gente atendeu uma franquia, né? Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que você é minha cliente, tá? Por que você prefere escolher... Por que você prefere vir no estúdio do Júlio ao invés de ir no estúdio do Flávio? Nossa, pode ter vários fatores. Atendimento, preço, valor, localização, a pessoa que tá me atendendo, a técnica que ela tá usando. Exato. Todas as respostas que ela te fazer são respostas que você pode anotar e quando um cliente novo vier, por exemplo, você tem irmão? Tem irmã. Irmã, qual é o nome da sua irmã? Miriam, legal. Dá atendimento. Quando vier a Miriam, a Miriam ou Miriam? Miriam, boa. Quando vier a Miriam, eu vou falar, Miriam, o que você está buscando aqui? Qual que é o seu objetivo? Júlio, eu quero fazer a técnica tal. Pô, isso a gente faz. Inclusive, vamos supor que ela não é sua irmã. Inclusive, tem uma cliente aqui que só vem para nós por conta dessa técnica. Pô, você está buscando melhor qualidade ou melhor preço? Pô, tô buscando melhor preço. Se o seu preço já é o mais alto do mercado, talvez ele não seja seu ICP. Agora, eu quero o melhor design de sobrancelha. Legal, então ele é o meu ICP. Então, isso faz com que você, através do seu cliente, saiba exatamente quem é que você quer atender. E conforme vai entrando os clientes, claro, aí trazendo para a persona, as personas vão mudando. Começa a separar em caixinhas diferentes, que aí você vai poder criar business units diferentes, como a gente faz lá na empresa, ou até mesmo categorizar níveis de serviço para o seu cliente. Então, não sei se é válida essa ideia, mas eu acho que é um pouquinho do que eles podem fazer. Uma coisa que eu queria falar rapidinho é que você falou esses 2 pontos, né? De você vender de fato, ser transparente com o seu cliente. A gente tem bastante isso aqui no Granato. Então, às vezes a gente conversando, vê que a pessoa ainda não tá naquele momento. Sim.
Algumas vezes a gente já falou assim, olha, o Granato não é pra você, eu acho que você precisa buscar mais conhecimento, acho que você precisa organizar melhor. Sim. Isso é muito importante. E muitas empresas, às vezes, acabam querendo vender e esquecem disso. Porque a longo prazo, essa relação, ela pode se estremecer, esse cliente pode sair. Então, às vezes, esse gasto de energia e de dinheiro que você tem nesse início, depois vai ser um prejuízo para o seu negócio. E essa questão que você falou do... Gente, eu fiquei falando... Eu vou falar sobre isso, calma. Sobre o Instagram... Que muitas vezes, principalmente para no começo, eu vejo o que tá na moda. Sim. Tipo, eu vou anunciar, e não tenho essa preparação, não estudo qual é o meu público, acabo querendo gritar e gastando dinheiro. Eu tava conversando com um amigo meu, que vai brigar comigo, educador físico. Personal. E aí ele começou a fazer uns vídeos, sei lá, ontem. Começou a fazer uns vídeos ontem no Instagram, e aí ele tava já turbinando a publicação. Sim. E aí eu falei, fulano, não é melhor ser um pouco mais de constância, né? Sim. Porque você vai pagar muito caro no clique e tal. Porque às vezes as pessoas é isso. Qual que é o que tá na moda? O que eu tenho que fazer? Investir em anúncios. E aí eu vou investir em anúncios. E tenho essa coisa, e eu não direciono, sabe? Sim. E aí também, se eu tô falando com a pessoa errada, se eu tô direcionando pra pessoa errada, eu não tô vendendo e tô tendo prejuízo. Então, acho que pra quem tá no início também, dar esse passo pra trás e fazer esse estudo. E até assim, qual que é o público que a sua empresa quer atender? Sabe? Porque às vezes eu quero, sei lá, que meu produto seja mais premium. Sim, então eu tenho que aumentar, eu tenho que fazer um outro direcionamento. Mas dar esse passo antes de ter toda essa ansiedade. Quanto custa o anúncio no Google, no Facebook, no Instagram? Ter também esse cuidado, né? As pessoas, elas... ludibriadas. Sim, até aproveitando o que você está falando, as pessoas, elas buscam muito hackzinho, né? Tá todo mundo investindo em marketing digital, vou investir em marketing digital. Mas, gente, marketing digital é tão extenso. Pô, existe inbound marketing, existe Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads. Pô, dá pra gente fazer diversas coisas, sabe? Se fosse tão simples, todas as empresas estariam milionárias hoje em dia. Só que existe a estratégia por trás disso. Eu sempre falo, mais importante do que você ser um bom gestor de tráfego, isso a gente fala, e eu falo que é o diferencial da nova dimensão digital, mais importante do que você pegar um bom gestor de tráfego, você pegar um bom designer, você pegar um bom copywriter, é o planejamento, a estratégia, como que eu vou fazer isso. Porque, beleza, você pode ter uma Ferrari, né? Se você não tiver carta e não souber dirigir, você vai conseguir pegar 300 por hora naquela Ferrari? Não. Então não adianta, não é a Ferrari. Pode conseguir, mas você vai morrer. São Paulo, né? Exato. Talvez você vai pegar, vai pisar o pé no acelerador, porque você sabe que é aquilo que tem que fazer, mas você vai dar no poste, né? Então, não é isso. O importante é saiba o que você está fazendo. E isso é basicamente a estratégia. Sobre o saiba que você está fazendo. E também eu acho uma coisa que eu estava pensando, eu estava lendo ontem sobre marketing digital, que eu acho que é importante, a presença como um todo, né? Porque às vezes eu acabo direcionando muito meu esforço, sei lá, a mídia que está na moda, Instagram ou TikTok. Isso. Se acontece alguma coisa e o TikTok cai, a sua empresa tá aprisionada somente aquilo. É um grande risco. Eu tava lendo um cara falando assim, o pessoal que usava muito Orkut. O Orkut entrou em desuso. Hoje é Facebook. O Facebook já não tá mais tão vivo. Então, assim, é muito mais importante você ter uma presença, tipo, um site com informações, um blog, né? Porque, às vezes, não só essas iscas que vocês chamam, né? De conteúdo, onde eu tô ali entregando um conteúdo gratuito pro meu público, seja através de vídeos, textos, e-books e tal. É uma forma de eu trazer ele pro meu site, né? Pra minha empresa. Mas também não direcionar o seu esforço para um único lugar, né? Sim. Porque mais nas mídias. Você fica num terreno alugado, né? Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, mas não tenho nenhuma base de leads, eu não tenho um site, eu não tenho um blog, eu não tenho nada. Então, você tá num terreno alugado. Exatamente, sobre isso que eu queria falar, que eu falei sobre... sei lá, que eu acabei de comentar o que vocês comentaram aí, mas era exatamente sobre métrica, né? Sim. Então eu tenho 1 milhão de seguidores, mas eu faço 3 vendas por mês, né? Tem uns casos emblemáticos aí. Tem uma dos Estados Unidos que tinha 4 milhões de seguidores, vendeu 40 camisas, alguma coisa assim, camisetas. 40 camisetas, né? Tipo, sei lá. Tipo, 4 milhões, Então, sobre o marketing de performance, então, a gente falou aí de eu tenho que saber quem eu vou atrair. Então, é muito melhor você atrair um ICP do que 100 pessoas aleatórias. Aí eu vou só complementar, Flávio, falando o seguinte, porque vocês direcionaram para quem ainda não faz.
Pô, se você já tá fazendo, se você já tem uma certa consistência, se você já tá fazendo marketing em diversos canais, se você já tem mais budget, né, mais orçamento para você colocar em vários canais de comunicação, você não precisa ser tão assertivo assim. Você pode fazer mais abrangente. Expandir, né? Exatamente, porque aí você vai aumentando o funil. Mas, sem dúvidas, conforme você vai entendendo isso, facilita para você ser um pouco mais específico e não ter que ficar gastando tanto dinheiro no começo. Sim, e eu acho que tem a ver, eu ia falar sobre o objetivo, né? Porque eu gosto sempre de falar que a gente gosta de falar para as pessoas certas, né? Então, o apego é zero sobre a quantidade de views, cliques, likes e tudo mais por aqui, porque a gente quer acertar as pessoas, mas esse é o nosso objetivo. O seu objetivo pode ser aumentar a sua visibilidade, base de seguidores, que tem a ver com o que você falou que vocês fazem. Né? Sim, então, sim. O marketing digital, ele tem que... Você que está pensando em começar e fazer, ele tem muito esses recortes, né? O de converter, então a gente tem ali o funil. Exato. E o de branding, né? Exato. De estar sempre sendo lembrado, né? Exatamente. Assim, por que a Red Bull patrocina a equipe de Fórmula 1, time de futebol, patrocina uns campeonatos muito loucos, tipo... Tem time. Voo mais longo de parapente, de modelos, a galera constrói uns aviões. Tem já vi. O cara pula de uma ponte de, sei lá, 30 metros de altura com um aviãozinho que eles mesmos fazem. Só que é muito louco, quando você fala energético, já vem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí eu te faço até a pergunta, por exemplo, a Red Bull, ela sabe muito bem o ICP dela. Ela patrocina algum monge? Ela patrocina algum templo de meditação? Não, tudo que você falou envolve adrenalina, envolve o corpo em movimento, envolve energia. Sim. Então ela sabe que o público dela é esse cara que ele tá, futebol, skate, surf, etc. É tudo isso. Ela nunca vai focar num cara que, eu fico 5 horas aqui meditando. Não, claro, ele pode tomar o Red Bull dele se ele quiser, mas não é aonde ela vai fazer o marketing ali, entende? Sim, então, isso tem a ver com o que você começou a falar, né? Você já pode começar assim, desse jeito. Pega o celular aqui e grava. Sim. Só que tem muita gente. É brutal a quantidade de pessoas que não conseguem fazer. Exato. Não consegue pegar o celular e falar, não, você fez aí a gravação, a Mi fez um comentário que provavelmente não vai te atingir, mas que atinge muita gente, que é olha, blogueirinho. Exato. Ele. Mas é um elogio. Eu sei. Mas Flavião, concordo muito com o que você disse. Tem muita gente que se incomoda. E tem gente que para de fazer por conta desse comentário. Assim, claro, Mi, fica em paz, né? Eu já tô acostumado a fazer. Não, tudo bem. Ele poderia ter se incomodado. Tudo bem que ele poderia. Eu poderia. Nossa, vou nem fazer. Deixa quieto. Não, mas eu acho que isso é uma lição do tipo. Você precisa estar muito convicto, né? Sim. Eu quero fazer esse meu negócio rodar. E é muito louco. Eu vejo a minha mulher. Minha mulher é confeiteira. Era muito tímida. Sim. E aí agora, cara. Nossa, pega ali e tal. Nossa, tô no parque, tô aqui. E aí ela conversa com o público dela, e é aí que eu quero chegar, né, nesse lugar, que você criar conteúdo, você tá ativando na memória das pessoas você como referência no momento em que ela vai contratar o seu serviço. Só que o que tem a ver a confeiteira falar sobre o restaurante que ela foi? Porque o público dela... tem relação com a alimentação, os lugares. sim. Então eu consumo sobremesas. Mas eu também vou num restaurante legal. Eu vou fazer um passeio numa chácara, conhecer... É tipo lifestyle, assim, né? Sim. Então, quando a gente fala de ICP, quando a gente fala de persona, tem muito a ver com essas nuances e que pode te desbloquear, você aí que tem dificuldades para criar conteúdo, sobre que tipo de conteúdo eu vou criar. Posso dar uma dica melhor? Por favor. Você que tem medo de ficar produzindo conteúdo na internet, me fala os 15 últimos stories que você assistiu, ou os 3 vídeos que você assistiu no feed. Você não lembra. Ou seja, as pessoas não estão nem aí porque você vai postar. Elas também não vão lembrar. Quer uma dica pra desbloquear? É isso. Não se importe. Eu tenho, 2.700 seguidores aqui no Instagram. Desses 2.700, acho que 400 pessoas me assistem, né? Quando é muito, é 600 pessoas. Dessas 600, ninguém... Assim, não é que ninguém está interessado. Claro, as pessoas estão interessadas. Tem muita gente que me
segue porque sabe que eu falo de marketing, porque sabe que eu falo sobre a nova dimensão digital, sobre negócio e tal. Mas assim, meu, se você errar, ai, nossa, eu acho que eu falei meio errado. Meu, a prática leva à perfeição. Então, o primeiro ponto é esse. Desbloqueia isso, não tenha vergonha. A maioria das pessoas não vão se importar com o que você está falando e utiliza esse começo, principalmente, como teste. Quando você chegar lá na frente, você vai ganhando audiência, aí você já vai estar preparado. Dou um exemplo que eu gosto muito de um cara que é o Bruno Perini. O Bruno Perini, hoje em dia, meu, você vê ele fazendo um podcast, você vê... Bruno Perini é da Maju? É o da Malu Perini. Malu. Isso. Eu sou, meu, aquele cara ali pra mim, ele é um deus. Era do exército. Era do exército. Ele falando, ele tem muito conhecimento, mas, meu, você olha os vídeos dele lá atrás, ele não tinha toda aquela desenvoltura, ele não era da forma que ele é hoje. Então, assim, simplesmente faça, né? Porque as pessoas, elas... Claro, você vai ter ali o objetivo de vender e tal, mas no começo, a maioria das pessoas não vai estar se importando com o que você está falando. E tá tudo bem. Conforme vai passando o tempo, elas vão se interessando e você vai melhorando. Entra também essa questão da constância. Eu acho que às vezes até olhar esse lado do erro aproxima do outro, aproxima de quem tá me assistindo. Eu lembro que quando eu comecei a gravar stories, às vezes a Miriam mandava mensagem assim no inbox. Você tá olhando pra baixo, você tá viajando. E aí eu falava, ai, que bacana, minha irmã me dando feedback. Mas aí você vai criando prática, você vai vendo o que você consome, o que você gosta de consumir nas redes sociais. E eu acho que hoje em dia é isso. Às vezes o que é mais real é o que te aproxima mais daquela outra pessoa, sabe? Sem dúvida. E a frequência, tá, gente? É uma outra dica seja presente, seja frequente. Porque não adianta você fazer o melhor vídeo de Reels. Você pode até bombar e trazer, sei lá, 100 seguidores. Mas se você não tiver frequência, você não vai até o passo 2. Então eu vejo muita empresa gastando muita energia, né? E aí quando eu falo isso, empresas, são empresas que a gente atende, empresas que a gente vê no mercado, gastando muita energia para fazer a melhor produção. Então contrata o melhor microfone, a melhor câmera e o melhor cenário e gasta 4 horas para fazer um Reels de 60 segundos que teve 100 visualizações. Meu, é melhor com que você faça de uma maneira muito mais simples, igual eu fiz antes de começar o podcast, só que você faça isso com frequência, porque isso vai fazer com que a pessoa sempre esteja te vendo. E tem aquela frase, né? Aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. Então seja sempre visto para ser sempre lembrado. Sim, legal. Uma coisa que eu gosto muito de bater também é que a sua mensagem ela tem que ser repetida a todo instante. Sim. E, né, eu tava olhando ali agora pro gravador, eu falei assim, já pensou se ele não tá gravando? E aí, as vozes da minha mente, né? Olha como minha mente funciona, você que nos ouve aí. Que já aconteceu em uma gravação. Acho que não. De não gravar? Ficou tipo 5 minutos. Não, mas não de não gravar tudo. Mas o que eu tô pensando assim, e se não tivesse gravando? Se a gente gravar de novo o podcast, vai sair outro conteúdo. Vai. Então, é assim que funciona. Perfeito. Então, hoje eu vou falar sobre o meu bom dia. O meu bom dia, se você falar sobre o seu bom dia hoje, vai ser de um jeito, amanhã vai ser de outro, Total. depois vai ser de outro. Total. E cada hora que você fala, você atinge um tipo de pessoa diferente. Essa mensagem chega para pessoas diferentes. Sim. E você vai afiando o machado, né? Sim. Para cortar a árvore, que é o que a Michelle ela era toda super crítica com ela mesma, falou, meu, só tem que fazer esse trem aí. Eu ainda pago esse. Antigamente eram umas 20 vezes, aí hoje em dia 5 vezes já. Mas tá melhorando. Já tô melhorando. Eu gosto de falar, Flávio, que não existe bala de prata pra nada. Então assim, como que eu acho o melhor anúncio que vai converter e trazer mais clientes? Teve até recentemente, a gente fez o evento da Nova Dimensão Digital, presencial, e tinha um slide, né, que eu tava falando lá com o pessoal, e aí tinha uma pergunta e eu coloquei a foto de uma testa. Por quê? Testa, gente. Testa, simplesmente testa. Como que eu vou chegar no melhor? Testa. Como que eu vou fazer o melhor stories? Testa, vai testando até o momento que você acha qual é a melhor comunicação com o seu público, o que eles gostam mais, qual é o melhor anúncio, enfim, você consegue achar. Chegou num lugar interessante. Tenho R$100. Tá. Eu consigo testar com R$100, cara? Sem dúvida. O principal que você tem que fazer é tentar extrair desses R$100 alguma coisa. Seja dados, seja validar alguma hipótese, seja, enfim, alguma coisa você vai fazer com esses R$100. Porque, como eu falei, marketing não é custo, é investimento. Então, com esses R$100, você pode colocar lá no Facebook Ads, né? Apertar o botãozinho de turbinar a publicação, ou, de preferência, utilizar o gerenciador de anúncios, né? Claro, você vai ter que ter um pouquinho mais de conhecimento, mas vamos supor, você faz uma campanha de conversão, tá?
tá? Pô, eu trouxe um lead. Legal, sei que o custo por meu lead foi R$100. Cara, eu trouxe 2 leads. Desses 2, né, que cada um me custou R$50, eu converti um. Legal, meu CAC foi de R$100, porque eu gastei R$100, o meu lead custou 50, mas eu converti somente um. Então, o custo por aquisição de cliente foi R$100. Pô, eu tive 1000 visualizações no meu perfil. Legal, então você sabe que o custo por 1000 que você teve foi de 10 centavos agora. Não, foi de R$100. Né? R$100. Exatamente. Não, uma coisa, só eu acho interessante. A Dani perguntou esses dias aí, falou assim: o pessoal fala que esse botão é ruim mesmo? Então, você que não real. Não. Aquele botão tá lá porque a Meta quer vender anúncio. Exato. Então ali é o melhor jeito dela vender anúncio. Exato. Por que é ruim? E por que pode não ser ruim? Né? Se você quer impulsionar toda a publicação, por impulsionar para sua base, ali para os interessados, é um bom jeito de se fazer. Se você quiser testar, não é o melhor jeito de se fazer, certo? O que eu disse para ela assim por que não é bom? Qual é a sua intenção ao apertar esse botão aí? Perfeito. É de ganhar like? É do quê? Perfeito. Então, quando você testa, quando você coloca um objetivo, eu vou colocar R$100. Eu te fiz essa pergunta totalmente enviesada para gente chegar até assim, o que medir, né? Extrair algum dado e tal. Exato. Porque você tem que testar. Então, você tem que ter claro qual é o objetivo que você quer com aquele pequeno investimento ali, né? O que acontece muitas vezes, gente, é o empresário que ele quer investir R$100 e ele quer trazer 10 mil de faturamento. Aí já é sacanagem. Aí eu falo, você tudo não tá... tem limite. Tudo tem limite. Pô, não tem como, sabe? É a mesma coisa que o cara contratar o Granato e falar, nossa, agora eu vou ter um lucro líquido de 500 mil. Pô, cara, se você não faturou pelo menos muito mais do que isso, você não vai ter. Mas falando ainda sobre esse botão, Flávio, um exemplo que eu dou, e agora puxando um pouquinho a sardinha para a nova dimensão digital, é o seguinte. Existem alguns clientes que já passaram pela gente que apertavam esse botão e gastavam um bom dinheiro, não era R$100, gastavam 3, 2, às vezes 4 mil reais apertando aquele botão. E o cara tinha resultado. E de fato, você pode ter resultado apertando aquele botão. Mas a analogia que eu faço é a seguinte. Vamos supor que o nosso objetivo é chegar na Bahia, certo? E aí, a gente pode ir com 2 opções. Uma delas é de carro. Você vai demorar um dia e meio, talvez 2 dias para chegar na Bahia. Você vai ter que dirigir, ou seja, você vai ter que se desgastar, ter aquela puta de uma tensão, desculpa até o palavrão aqui, você vai ter uma baita de uma tensão ali, vai demorar muito mais tempo, você vai gastar combustível, talvez chega a ser até mais caro do que você ir pela outra opção, que é avião. De avião, você chega na Bahia em 3 horas, né? Então você chegou no seu objetivo muito mais rápido. Você não precisou dirigir. Quem dirigiu para você foi um piloto, que aí é onde eu faço finaliza a analogia, né? Talvez, às vezes o custo foi a mesma coisa, ou às vezes aqui foi um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas, de fato, o que muda é, você tem conhecimento para dirigir um avião? Poucas pessoas possuem esse conhecimento, só que você tem conhecimento para dirigir um carro. O botão é o carro. Todo mundo tem conhecimento, minimamente falando, para apertar aquele botão, porque a Meta, ela criou aquilo de maneira facilitada. Para você selecionar ali 4 itens, né, que enfim, a pessoa pode testar mais público-alvo, raio ali geográfico, idade, enfim, alguns caracteres ali demográficos. E existe o gerenciador de anúncios, que é o avião. O avião, ele te leva muito mais rápido. Ele te dá possibilidades muito maiores, entende? Tem um monte de botão naquele painel que você não entende nada, mas dá para você fazer muito mais coisa dentro de um avião e você vai chegar no seu objetivo mais rápido. Talvez você vai ter que pagar um pouco mais caro, sim, mas você prefere chegar no seu objetivo mais rápido com uma comodidade de não ter que ter o conhecimento para fazer aquilo e gastar um pouco mais? Essa é a analogia que a gente faz para diferenciar um botão de anúncios, talvez de uma agência de marketing igual a Nova Dimensão Digital, entende? Então, você vai precisar de muitas horas de voo para conseguir fazer um anúncio pelo gerenciador de anúncios. Dá, não é à toa que você tem Pedro Sobral, Thiago Tesman, que são as pessoas que ensinam para esse público que quer aprender e colocar a mão na massa. Mas muitas vezes é mais fácil o Granatum pegar e deixar na mão ali de quem já sabe e só cobrar o resultado. E aí, chegamos, não chegamos, quais são as métricas e etc. Sim, aqui a gente metrifica tudo, cara. Tudo que você pode imaginar. E daí queria falar sobre isso, né? Então eu comecei perguntando sobre a sopa de letrinha porque a gente invariavelmente chega nela, né? Sim, no final. Sim. Quais são as principais métricas? O que eu preciso medir
para saber se vale a pena, onde é que eu tenho que apertar esse botão, não tenho que apertar esse botão. Legal. Tem a ver sempre tem a ver com o objetivo, mas sempre tem as mesmas métricas, né? Sim. Então, ROI, ROAS, Sim. CAC, LTV vocês controlam lá também? Como que é? Sim. Quais são as métricas principais que a gente precisa? Legal. Isso varia muito de negócio para negócio, como por exemplo, uma construtora, ela não tem LTV. Ela pode até ter, mas o LTV, por quê? Vou te explicar agora. LTV, Lifetime Value. Ou seja, é o quanto o seu cliente deixa de dinheiro com a sua empresa no tempo que ele foi seu cliente. Então, por exemplo, o Granatum, nossa LTV com vocês deve estar alto, né? Já faz um bom tempo, porque todos os meses a gente paga uma certa mensalidade. Quando a gente deixar de ser cliente de vocês vão saber quanto foi o LTV, e aí existe uma métrica que dizem que é uma métrica máxima, né? Que é a LTV sobre CAC, para você saber, enfim. Eu acho que assim, é para um nível de maturidade de empresa diferente. Você pode medir LTV sobre CAC, mas é para um nível de maturidade diferente. No começo, você aí que vai começar a fazer alguns testes agora, tenta olhar CPL. O que é o CPL? Custo por lead. Ou seja, se você é uma empresa de serviços, um estúdio de design de sobrancelha, um Granatum, né, um serviço financeiro, se você é uma agência de marketing, se você, enfim, trabalha ali atendendo um consumidor, que você tem que falar com ele, você está gerando um lead. Então a métrica para você é custo por lead. Pô, você tem um e-commerce, né, você vende online, então você tem que saber qual foi o custo por compra que você teve, né, ou seja, quanto eu tive que gastar. Pode ser o CPA, digamos assim, que é o que aparece lá no gerenciador de anúncios. Então quanto foi o meu CPA? Pô, para eu vender essa camiseta de R$100, quanto eu gastei para vender essa camiseta? Às vezes você teve que gastar 250, pô, você gastou 250, tem alguma coisa errada. Pô, gastei 25. Será que eu tinha margem para gastar R$25 a cada camiseta de 100 que eu vendo? Então são algumas métricas que você tem que olhar. Aí eu gosto até de falar como um funil, igual a gente estava explicando, que tem algumas métricas. Então, tipo, lá em cima você vai olhar LTV, você vai olhar CAC, você vai olhar ROI. O ROI é o retorno sobre investimento, tá? Existe uma diferença de ROI e ROAS. Tem muita gente que, por exemplo, eu vejo às vezes até a agência falando de ROI, falando de ROI, mas a métrica é ROAS, né? A diferença do ROI e do ROAS é que o ROI envolve algumas informações financeiras do seu negócio, que é, por exemplo, a margem de contribuição do seu negócio, e existe o ROAS. O ROAS é o mais fácil de você medir e que, inclusive, se eu puder deixar como uma dica, eu falaria para todos os empresários e empreendedores olharem principalmente o ROAS, tá? Porque o ROAS ele vai mostrar basicamente quanto eu investi, né, em tráfego, em anúncio, e quanto me voltou de faturamento. Basicamente isso. Então, por exemplo, investi R$1.000, faturei R$1.000, meu ROAS foi de 1. Investi R$1.000, meu faturamento foi R$10.000, meu ROAS foi de 9, porque eu divido um pelo outro, né? Então é basicamente isso. Você tem que olhar quanto que você está tendo de retorno sobre o investimento que você está fazendo, né? O ROAS tem o Return of Ad Expense, enfim, mas é em inglês, mas é retorno sobre investimento de mídia, né? Ou retorno sobre investimento em anúncio, como você preferir. Mas eu falaria para as empresas olharem essas métricas. E aí você vai descendo. Pô, CPL, que é o custo por lead, taxa de conversão na sua landing page, isso falando sobre métricas de marketing, né? Aí você vai lá para baixo, que é CTR, pô, quanto de clique eu tive em anúncio, quanto de clique eu tive em cima dos meus anúncios. Pô, meu CTR tá baixo. Muda o criativo. Criativo é a parte visual, né? Seja vídeo, seja estático. Faça algo diferente, muda a cor do botão, muda a chamada para você ter um CTR maior. Quanto maior o CTR, mais pessoas estão clicando e sendo direcionadas para onde você quer. Então são algumas métricas que você vai gerenciando, né? É claro que é difícil você gerenciar tudo de uma vez, logo no começo, mas conforme vai passando o tempo, você vai se familiarizando, você consegue ter acesso a esses dados para ir performando eles. Show de bola. Quem controla lá na NDD, né? O investimento que eu faço e o retorno, você vai me mostrar? Você Exato. dá um relatório? Sem dúvidas. Fala assim, cara, você colocou 100 e teve 100 aqui. Não só isso, tá, Flavião? Não só isso. Porque, assim, a gente é uma agência de marketing performance, né? Então, pô, se eu tô comprometido com a performance do seu negócio, cara, o marketing ele vai te gerar demanda. Só que vendas é o seu time comercial, certo? Temos um acordo? Legal. Se eu tô gerando 300 leads para você, uma média de 10 leads por dia, você chega no final do mês, você fala para mim, Júlio, você não tá me trazendo resultado, porque a gente não vendeu. Vamos supor, eu tive um cliente aqui que fechou comigo.
será que a culpa é minha? Será que a culpa é da Nova Dimensão Digital? Ou será que a culpa é do seu comercial? E aí é onde a gente vai, não passa mais. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Testamos várias agências já aqui no Granato. Legal. Diversas. Legal. Todas, das maiores às menores, mais artesanais, assim, Sim. né? E a minha opção sempre foi de montar meu time aqui. Então eu montei, sei lá, 4 vezes já. Time de marketing aqui dentro. Porque essa conversa sempre foi muito dificultada, assim, cara. É onde a Nova Dimensão Digital se diferencia. Vocês conversam, então se eu chegar assim e falar assim, cara, você mandou 300 leads, mas 300 leads muito ruim aqui. Cara, você faz esse ajuste? Sem dúvida. Sabe por quê? Porque, te perguntando agora, é melhor que eu te entregue 10 leads e você converta 5 ou melhor que eu te entregue 100 leads e você converta 1? Nesse momento, eu falei já, né? Já dei spoiler. Eu gosto sempre de conversão. Não tenho o que... Cara, a minha base de leads, né, por ter começado lá atrás, ela é imensa. Eu imagino. É gigantesca. Eu imagino. Só que eu dialogo com muita gente. Muita gente, Então não tinha muito bem definido, né? Hoje, a gente, principalmente quando a gente está se tratando de funil, a gente fala com muito menos gente. Sim. E a conversão é muito maior. Acima da média do mercado, cara. Sim. Fazendo um benchmark assim. Sim. Então eu prefiro, óbvio, que você me entregue mais qualidade. Só que a dificuldade que eu sempre tive, e aí até o mercado ele vem com essa promessa também, né? Sim. Sempre foi essa, cara, de falar assim, cara, não tá gerando resultado aqui porque os leads que estão chegando para minha base eu não consigo trabalhar, ou tá assim, ou tá assado e tal. E esse retroalimenta, né, o sistema. Exato. Essa retroalimentação, ela era sempre truncada. Sim. Eu sempre falo o seguinte, marketing e vendas não podem, de forma alguma, ser brigados. Não é, meu trabalho está sendo feito de marketing, meu trabalho está sendo feito de vendas. Não, velho, vocês são melhores amigos siameses, irmãos siameses. Se marketing tá ruim, ele não gera demanda para vendas, automaticamente o resultado que você está tendo em vendas poderia ser melhor, mas não está sendo por conta de marketing. Logo, se marketing está fazendo um bom trabalho e vendas não está convertendo, todo o trabalho, toda a grana que você investiu em marketing está sendo jogada no lixo porque seu time comercial não está dando conta, entende? Sim. Então, assim, o principal ponto que lá na Nova Dimensão Digital, e cara, isso é natural, eu sempre falo, no Brasil, eu não sei no mundo, mas assim, eu olho muito o Brasil, né? O Brasil, a gente ainda tem atendimento como diferencial e não deveria de ser, né? Hoje em dia eu falo, se você sacode uma árvore, cai 3 gestores de tráfego, 4 copywriters, 5 designers, 2 agências e, vai caindo um monte de coisa do meu mercado. Mas a questão é, por exemplo, um gestor de tráfego, ele vai ter, essa CTR e tal, ele vai olhar os dados, ele vai talvez saber fazer a estratégia de tráfego, tá? Mas não necessariamente ele vai entender que, como te direcionar se o CTR está abaixo para você fazer um melhor criativo, né? Um designer, por exemplo, ele vai fazer um melhor criativo, só que na hora de subir na ferramenta, vamos supor, eu sempre dou o exemplo, tá? Qual que é a sua cor favorita, Mi? Cor azul. Azul. E a sua, Flavião? Preto. Preto. A minha hoje em dia é preto, mas eu já gostei muito de cinza. Se eu fizer... Fala a cor que vocês não gostam. A minha, cinza. Cinza. Tá. Putz, sei lá. Tem cor, eu nunca pensei nisso. Cor que eu não gosto. Vamos facilitar, então. Amarelo. Amarelo? Que é bem vibrante. Amarelo. Boa. Se eu fizer um criativo amarelo, tá? Vou fazer alguns criativos, tá? Então vou fazer um amarelo, eu vou fazer um azul, vou fazer um preto e vou fazer um que eu quero também, que é o cinza, tá? Eu coloquei esses 4 criativos para rodar. E o que mais tá performando é o amarelo. É a cor que a gente não gosta. Você vai falar para eu tirar? Não, né? Nem ferrando. Claro que não. Porque é o criativo que tá performando. Então, assim, o visual, ele é subjetivo. O resultado, não. O resultado não é subjetivo. Tem um caso emblemático aqui no Granato, que a gente bem lá atrás, testava as landing pages e tal, e o Granato é azul. Sim, né? sim. E aí a gente tinha o azul e o call to action, né? O botão de chamada principal era verde. Tá. E daí a gente decidiu testar a cor do botão. Aí tinha amarelo, tinha vermelho, a gente colocou todas as cores e tinha o azul. Sim. Azul em cima do azul. E aí foi legal porque até o Jeff Bryan, um abraço, que é sócio aqui também, e ele é designer, manja muito do negócio. Ele falou assim, cara, nem a pau, não tem contraste, não tem isso aqui. Qual performou
melhor. Botão azul? O azul em cima do azul. Caramba. Foi impressionante, assim. Então, ali a gente teve muito essa visão de contra fato não tem argumento, né? Sem dúvida. Então, conceitualmente, ele estava muito errado. O contraste estava ruim mesmo, assim, né? Depois a gente até melhorou, tem um pouquinho azul. A gente achou a versão vencedora que agradava o designer. Mas medindo... Sim, sem dúvida. Sem apego nenhum. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, Flávio, é um pouco do que vocês viveram aqui. Pô, não é, eu acho que esse aqui vai performar mais. Não, gente, vamos testar, vamos fazer criativos dessa forma. Tudo a gente... Marketing é muito teste, né? Depois que você acha a fórmula ali, você continua. Mas chega uma hora que vai saturar e você vai ter que testar de novo. Sim. Você vai ter que testar uma outra disposição de landing page e etc. Então, assim, eu vejo hoje o mercado, ele tem essa briga de marketing e vendas. E, pô, não, você tem que jogar do lado do seu cliente. E o que a gente costuma falar é o seguinte, eu nunca vou entender, Flávio, melhor do que a mim, melhor do que você, melhor do que o pessoal do Granato, qual é o seu ICP? Nunca. Só que eu posso ter aquilo de informação, então eu faço meio que uma imersão profunda, a gente fala de onboarding, kickoff ali com os nossos clientes. Eu tenho que entender a fundo, só que aquele é a página 1. Porque passou 15 dias, eu já tenho dados das campanhas, já tenho dado das comunicações, das estratégias que eu coloquei. Vamos ver. Pô, performou, não performou, deu certo, não deu? E do meu cliente eu tenho que ouvir, porque às vezes do meu lado as métricas estão maravilhosas, só que do lado do meu cliente ele fala, pô, não, esse lead aqui não veio qualificado. Tá, não veio qualificado por quê? E a gente vai entendendo. O que é um lead qualificado para você? Tá... Enfim, a gente tem que entender a fundo. Isso eu falo desde a minha parte comercial, tá? Então eu vejo muita gente falando ali no comercial da agência. Mas olha a minha proposta, eu vou te entregar isso, eu vou te entregar aquilo. Não, cara. Se você tem um escopo voltado para performance, se preocupe a fundo com os resultados do seu cliente. Então saiba ticket médio, saiba quem ele atende, saiba a base que ele tem, saiba tudo isso para que você gere a performance para ele. Porque se você falou para ele que você vai gerar resultado, amigão, ele vai te cobrar resultado. Ele não vai te cobrar o melhor criativo, ele não vai te cobrar apertar botãozinho ali na ferramenta, não, ele vai te cobrar o melhor resultado. E para isso você precisa ter boas informações para montar uma boa estratégia. E como você falou, só para fechar, pegar as informações depois desse processo para retroalimentar esse processo e conforme vai passando o tempo você vai performando aquela máquina que você criou. Você estava falando dessas questões e você comentou também que antes vocês faziam o acompanhamento por planilha lá na NDD. Isso, da parte financeira. Na parte financeira lá atrás e tal. E eu lembro quando a gente conversou, você falou assim, eu lembro que eu recebi um e-mail de vocês falando que era a última chance, e aí eu resolvi... essa história é legal. Eu resolvi testar, resolvi conhecer o Granato mais a fundo e tal, e aí mergulhei nesse universo. Eu queria que você comentasse mais ou menos. Tá. Como você teve essa virada de chave de, nossa, o meu negócio tá crescendo, eu preciso de uma ferramenta financeira para ajudar aqui na nova dimensão, e depois, quais benefícios trouxeram pro seu negócio, assim, sabe? Fazer esse controle, esse acompanhamento. Legal. Posso juntar essa sua pergunta junto com marketing? Claro. Que é super interessante, até para quem tá assistindo a gente, talvez você vai ter alguns insights aí. Muitas vezes as pessoas elas ficam, nossa, como é que eu vou fazer uma estratégia de marketing? Que tipo de anúncio que eu uso? Qual e-mail marketing? Porque quando a gente fala de marketing é bem abrangente mesmo. Existem várias estratégias que você pode fazer. Não é só tráfego pago, não é só Google Ads, Facebook Ads, que é o que tá mais na moda. Existem várias coisas. Hoje, por exemplo, hoje em dia tá muito em alta marketing de influência. Vocês viram o caso da Virgínia? Sim. Virgínia fez uma live de 12 horas, vendeu não sei quantos milhões, ela tem uma empresa há 1 ano e meio, faturou 138 milhões, Sim. Tudo isso em cima de influência, em cima de uma audiência que ela tem, entende? E isso, quanto que ela gasta ali? Orgânica, é a imagem dela, sabe? Mas vamos lá. Por que eu falo que eu queria ligar essa parte de marketing? Eu, naquele momento, estava com alguns problemas. Como eu falei, hoje o meu papel lá na empresa, eu tenho a Silvia, que ela faz a parte, como se eu posso falar, um auxiliar administrativo, contas a pagar, contas a receber. Eu tenho hoje o Raul, que é um colega meu, que eu conheço ele há muito tempo, e ele presta um serviço de meio que de consultoria para nós, mais estratégica ali de financeiro, mas ao mesmo tempo quem dá as diretrizes do financeiro, quem define orçamento, metas de faturamento, ainda sou eu, como CEO da empresa, né? E meu irmão confia muito em mim nessa parte, como eu falei, complementares. Então, assim, na operação ele bate o martelo, vendas e financeiro eu bato o martelo. E aí, nesse momento, era lá atrás, acho que a gente já faz 2 anos. Né? Uns 2 anos, exato, que a gente é cliente de vocês. E eu tava com algumas dores. Tava gastando muito tempo,
tendo que preencher uma planilha que às vezes dava quebra, que eu não conseguia controlar o meu dinheiro direito. E o que você costuma fazer? Por exemplo, eu manjo de Excel, mas eu não manjo tanto como esse, por exemplo, meu amigo Raul, que eu acabei de citar. Nem como minha namorada, por exemplo, que manja bastante de Excel. E aí, o que você quer? Aquilo que a gente estava falando, hackzinho. Naquele momento, o que era o hackzinho para mim? Uma planilha pronta, né? E eu não sei se vocês já utilizaram essa estratégia de meio que, olha, gerencia através dessa planilha o seu caixa da empresa, né? Sim, não sei se, imagino que deve ser umas campanhas que devem demais performar, né? Porque você atrai o lead. Às vezes o cara ele não tem a grana para pagar ali para um sistema de gestão financeira, às vezes ele acha muito complexo, mas você já tem o lead, você já vai criando. E pode ser, não sei como, eu acredito que eu tenha convertido como cliente em vocês através de uma campanha dessas. Naquele momento eu ainda queria alguma coisa, eu queria alguma ajuda ali, né? E aí você começa a entender, entrada e saída. Isso que eu já tinha base lá da faculdade. Então não precisaria entender o que é custo fixo, o que é custo variável, que isso é um ponto que também precisa ser explorado no mundo financeiro, né? Principalmente para empresários. Porque é muito... não vou dizer que é muito difícil de entender, mas é complexo de você aplicar na prática, né? Geralmente a pessoa ela quer... conheço muitos amigos empresários que têm empresas menores do que a minha, ou às vezes do tamanho que a minha, e não gerencia o que entra, o que sai. Então, sabe, às vezes o cara olha ali o resultado e... não, cara, não é esse resultado. Né? É um milagre. Né? Exatamente. Às vezes o cara ele não tem entendimento de como que é o negócio dele, né? E aí, em algum momento eu recebi um e-mail, acho que era o Vitor naquela época, não sei, o Vitor ainda tá aqui. Ainda tá aqui, legal. Eu acho que era ele que assinava os e-mails, né, como CMO, se eu não me engano. E aí eu recebi um e-mail, adeus, e eu geralmente, assim, eu tenho não sei se vocês usam o Gmail aqui. Sim. A gente usa lá o Gmail, né, o G Suite, e aí tem a aba principal, social, tava na última lá, acho que era promoções ou social, eu não lembro exatamente, atualizações não era. Aí eu recebi lá, adeus. E eu sou de marketing, e quando vem uma cópia assim chamativa, a gente, há 2 anos atrás, hoje em dia já tá batida também essa cópia do adeus. Recebi um ontem, nossa, né? Depois a gente fala aqui sobre esses casos, né? Mas naquela época, 2 anos atrás, eu acho que esse e-mail não era tão batido, eu recebi um adeus. Eu falei, gente, quem tá me dando adeus? Eu não gosto de adeus. eu não gosto de receber adeus. E eu cliquei. E aí eu vi lá, tentei, né, de algumas formas falar com você, mas acho que não é relevante. E não era nem um e-mail assim, tipo, fale com o meu consultor de negócios. Não, era um tipo, você não quer testar. E aí eu, Granatum, o que é isso? Nunca nem vi, cliquei. Casou de eu estar com a dor. Então, lembre-se aí, seu cliente ele fica mais propício a comprar de você se ele tiver a dor. Mas você pode despertar a dor nele, mas principalmente mostrar como você soluciona aquela dor. Qual que era o meu problema, né? Eu tinha medo de um sistema financeiro. Por quê? Ele tinha que ser simples para entender, né? Assim como, vocês são um SaaS de finanças, só que existe o CRM, que é um SaaS para vendas. Assim como existe o RD, que é um SaaS para marketing, né? Então, de maneira geral, um SaaS, ele precisa ser fácil de uso, né, de entendimento. Aonde vocês me ganharam? E eu falo até hoje que, não sei, se vocês um dia tirar aquela página do ar, pode ter certeza que vocês vão perder cliente. Vocês tinham uma página no site de vocês, eu não lembro se era eu acho que era uma página, né, uma landing page dentro do site de vocês que mostrava bloco a bloco todos os vídeos de todas as funcionalidades. E eu lembro, até hoje, era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu terminei de ver os vídeos às 6h30. Às 6h30 eu cliquei no botão e assinei. Porque eu já sabia como funcionava. Sabe, eu não precisei contratar pra entender. Tava super fácil. Inclusive, acho que é você que grava, né, Flavião? Era cara, super esse fácil. Ele deve ter uns 10 anos. Esse é um negócio que eu queria falar quando você estava falando aí de grava e tal, sim, frequência e tal. Existe hoje esse tipo de conteúdo que é rápido, mas sim, existe o outro tipo de conteúdo que é perene, cara. Então tem vídeo meu ali que tem 12, 13 anos e ele continua sem trazendo dúvida, e convertendo os de overview. Agora a Michelle está trazendo uma nova roupagem. Então a gente vai lançar um novo site e tal. Essa é uma página que tem muita conversão, sim, a partir dela, né? Sim. Mas com a cara mais moderna. Mas e foi assim, cara.
Tudo que eu vou aprendendo e ia aprendendo, eu ia na raça ali, gravando. Cara, E aí, legal. Então, aí você passou não, por todas as sensacional. funcionalidades Tipo, eu passei por tudo e lembrei o que eu ia falar. Até aproveitando o que você tá falando, tem muita gente hoje que fala, meu, ai, o que eu vou gravar? O que eu faço? Eu não sei, não tô com ideia. Documenta o seu dia. Essa dica eu tô falando agora como um guru, tá, gente? Por quê? Porque eu sei disso, mas eu não implemento isso. Isso que eu ia falar. Se eu te seguir lá, eu vou ver seu dia. Cara, se o Flavão me seguir, eu vou me comprometer a gravar todos os dias. Opa, vou seguir, hein? Vou seguir, cara. Mas assim, por que eu falo que é uma dica de guru? Porque por mais que eu sei, eu dou essa dica, eu acabo não fazendo, né? E até às vezes a própria nova dimensão digital acaba pecando nisso, porque é complicado. Você tá no seu dia a dia, você tá corrido. Por exemplo, hoje eu tenho a gravação do podcast, logo em seguida eu vou voltar, vou fazer uma reunião de vendas, depois eu tenho uma entrevista com um candidato para a área comercial, na sequência eu tenho uma outra reunião, se eu não me engano é para apresentar uma proposta novamente, e depois eu tenho uma reunião interna com o meu time. E à noite eu vou conversar com outro rapaz para uma outra vaga, só que assim, uma coisa mais informal, isso lá para umas 8 horas da noite. Então, cara, se eu for parar toda hora para fazer a documentação, às vezes você acaba perdendo foco, às vezes você acaba atrapalhando a conversa, mas faz sentido, tenta documentar o seu dia. E foi um pouco do que você fez. Pô, como é que eu... Acho que a dor que eu tinha, né? Você conseguiu extrair a dor que eu tinha, que era como eu vou utilizar esse treco aqui, esse negócio. Não vou conseguir, velho, eu preciso de uma ajuda. Ao invés de eu ficar incomodando a Mi e a Miriam, não, eu vou lá no Flavião, assisto as aulas, foi o que eu fiz. Eu falei acho que naquela época minha mãe já trabalhava comigo. Não, perdão, minha mãe ainda não trabalhava, mas quando ela veio trabalhar comigo, aí, e foi até uma coisa que a gente implementou lá na nova dimensão digital, já explico. Mas eu virei pra minha mãe e falei assim, ela falou, mas como que eu vou aprender a mexer nessa ferramenta? Alguém vai me ajudar? Eu falo, esse cara aqui do vídeo. Eu peguei e mandei pra ela a página de vendas, a página lá dos vídeos. Então ela já entendeu. Então aquilo já abriu, naquela hora você conseguiu mostrar pra mim que era um software que era fácil de utilizar, mas ao mesmo tempo ele supria o meu problema, que era uma gestão financeira mais holística, eu ter mais dados, eu ter um DRE de maneira mais simples. E isso acabou até usando como case, não foi exatamente isso, mas hoje em dia a nova dimensão digital, inclusive estamos em campanha, hein? Opa. A gente tem a NDD Labs. A NDD Labs é um braço da nova dimensão digital, como se fosse uma business unit, que a gente faz projetos, ou seja, site, e-commerce, landing page. E a gente tinha percebia que foi uma dor, e aí é importante você entender o seu cliente. Uma das dores do nosso cliente era, beleza, criamos o e-commerce. E agora, como que eu faço para alterar um preço? Como que eu faço para mudar uma descrição? Quero subir uma nova foto, quero subir um novo produto. Como é que eu gerencio meus marketplaces? E a gente percebia que a gente gastava muito tempo com reuniões de atendimento, de suporte. O que a gente fez? Gravou uma playlist inteira que a gente disponibiliza de graça para o nosso cliente, vitalício, a partir do momento que ele contrata o e-commerce da gente. Então ele contratou o e-commerce, a gente fez esse e-commerce na plataforma, que a gente é parceiro de uma plataforma que, na nossa opinião, é a melhor do mercado, para não ter que fazer jabá para eles, mas a gente acredita que é a melhor do mercado. A gente fez o passo a passo, como subir uma foto, como subir uma descrição, que foi um pouco do que você fez. Sim. Então a gente documentou o uso daquele nosso cliente. Depois daquilo, o índice de indicação dos nossos clientes para e-commerce cresceu. Claro. O índice de fechamento de negócios, quando você fala que você tem isso, aumenta, né? Que estratégia de marketing que eu estou fazendo? Às vezes o seu marketing é simplesmente criar um mecanismo com que você possa reter o seu cliente. Aquilo vai ser o marketing boca a boca que ele vai fazer, aquilo vai ser o marketing que você pode utilizar na hora de uma proposta, enfim. Então isso que você fez não deixa de ser marketing. Sim. Né? Gravar os vídeos. Sim. A gente trouxe para dentro do marketing a Mi como gerente de comunidade, e o papel dela é esse mesmo, né? Então aqui dentro tem muito valor, que é o que eu sempre bati. Eu falo, cara, tudo é valor aqui dentro. Sem dúvida. Os hacks, e é muito louco, a gente vive aqui todo dia dúvida dos clientes. Sim. Então, uma premissa que a gente tem é toda dúvida que não está documentada, ela vira um item no nosso atendimento. Legal. Então, se você for lá no atendimento e procurar assim, como, sei lá, mudar o CNPJ da empresa. Sim. Aí tem lá uma página com imagem, ou às vezes tem vídeo, texto e tal.
Isso pro lado de dentro. Sim. E agora a ideia é trazer mais pro lado de fora também todas Sem essas dúvida. questões. É que assim, aí a gente já acaba diferenciando um pouco de estratégias de marketing, estratégia de retenção. Isso talvez que você faça um pouco de retenção. Sim. Mas você explorar isso como marketing acaba te trazendo melhores clientes. Como, por exemplo, do nosso lado, qual é a diferença entre nós e uma agência que só produz e-commerce? É que nós, ao invés de te dar um suporte, o seu suporte é 24 horas através de uma playlist de vídeo que você não precisa falar com ninguém e você simplesmente vai ter documentado na sua tela como é que você vai fazer aquilo. Ao invés de você ter que acionar uma empresa e talvez ela vai te cobrar uma taxa para colocar alguém para te falar e te ajudar naquilo. Então isso pode ser uma estratégia de marketing, entende? Que é um pouco do que a gente está explorando, Sim. que deve estar caindo alguns leads aqui. Legal demais, cara. Então, e a gente tem então, o case do Granato, cara, tá relacionado total com eficiência operacional, que tá relacionado com a capacidade que a gente tem de escala. Legal. Né? Então, tudo Sim. que der para... Tudo que a gente percebe que é repetitivo, e aí Maurício, nosso CTO, ele bate muito nessa... Ele acompanha o atendimento muito de perto, assim. Sim. Então, tudo que é tarefa repetitiva, ele fala assim, cara, a gente precisa automatizar isso. A gente precisa criar uma maneira de escalar isso. Porque a gente também aqui, a gente faz algumas demonstrações ainda, né? Mas... muitas são muito repetidas, assim. Sim. Né? Sim. Então, qual que é a nossa ideia agora? Criar vários cases, cara. Só de agência, 400, quase 500 agências a gente tem. Tem 500 agências aqui e eu fui a convidada. Olha aí. Primeira convidada de marketing digital. Fiquei feliz agora. E há muitos anos, assim. Por quê, né? O Granato, ele nasce para atender empresas de serviço. Sim. E aí... ele nasceu dentro de uma empresa de software que se parece muito a modelagem financeira, né? Quando eu faço uma modelagem de uma agência e de uma empresa de software, ela é muito parecida. É muito parecida. Né? Então a ideia agora é trazer esses cases, assim, né? Então os modelos, a gente tem vários modelos que a gente atende. Todo tipo de empresa que trabalha com projeto, né? Desde empresa de software, agência. Empresa de arquitetura. Sim. Tudo isso é muito parecido. E a ideia agora é trazer isso para que, não que a gente deixe de fazer o atendimento, a demonstração ali, mas que a gente consiga escalar isso. Sim. Né? Porque a demanda ela é grande e a gente não quer tornar a coisa burocrática. Tem muito do Solo-Mo, né? Social, Local e Mobile. Você assistiu a playlist ali, mas você poderia ter parado no meio. Sim. Vai fazer uma coisa, volta. Então você tem que respeitar o seu tempo. E aí, tempo. mais uma estratégia de marketing. Por exemplo, a pessoa foi até o seu site. Pra gente linkar, né? Eu acho que é legal quando linka tudo. Eu recebi um e-mail marketing. Não lembro da onde foi que eu me cadastrei, que vocês pegaram meu e-mail. Mas em algum momento ali eu devo ter me tornado um lead de vocês. Vou descobrir, depois eu te passo. Beleza. E aí eu recebi esse e-mail marketing, fui até o site, né? Então já estou fazendo uma jornada, uma mini jornada. Sim. Recebi o e-mail foi minimamente chamativo, então você tem que ter uma boa copy que envolve o marketing. Fui até a página, a landing page de fato, e aí aquela landing page eu fui para o site, do site eu fui para a página de vídeos. Se você tem um pixel do Facebook instalado nessas páginas, o que você consegue fazer? Remarketing. Por mais que eu fizesse o que você acabou de falar, Flávio, que parei ali, Granato vai ficar. E ele vai ficar batendo, não como me escolhe, mas, cara, até quando você vai deixar a gestão financeira da sua empresa de lado? Até quando você não vai ter clareza dos dados do financeiro do seu negócio, né? Então, são algumas formas de você explorar até o momento que eu vou voltar a falar com um atendimento ou até mesmo contratar a plataforma sem precisar falar com ninguém. Então, quando você tem essa visualização da jornada que o seu cliente faz, isso é uma coisa que a gente falou pouco aqui, mas eu acho que é super importante. Sim. A jornada que o seu cliente faz, ela é super importante para você definir qual a sua estratégia de marketing. Porque não adianta, se o seu cliente ele tem que vir falar com você e você quiser vender para ele sem ele falar com você, mas faz parte da jornada de compra, ele tem que falar com alguém para tirar algumas dúvidas, não adianta colocar um botão de comprar, direcionar ele para o checkout, que ele não vai comprar de você. Então o que você está fazendo? Interrompendo a jornada de compra natural do seu cliente. Então identifique a jornada de compra do seu cliente para que aí sim você consiga desenvolver uma boa estratégia de marketing. Sim. Uma coisa interessante, até falando sobre jornada, eu
Eu dei uma palestra lá no RD Summit, cara. Legal. Acho que foi... Não sei se foi 2015, 2016. Foi algum desses anos aí. Que eu já coloquei ali uma crítica sobre funil, né? Então você enxergar, ao invés de funil, enxergar a jornada. Aí esse ano aqui, 2021, o Google lançou um material muito bom, que é marketing do middle mess, que eles chamam, né? Então é o meio emboladão ali do processo de compra, onde você tem 2 momentos, né? Um momento de exploração e um momento de avaliação. E o comprador, ele não passa numa jornada linear. Não. Ele entra nesse middle mess e fica ali do tipo assim... e é muito louco que aí eu me enxerguei ali. Comprar qualquer coisa, né? Um smartwatch ou contratar um software. Você passa vários momentos ali. Agora eu vou contratar o software. Não, agora eu não vou. Agora eu vou, agora eu não vou. O consumidor, ele fica preso nesse meio aí de avaliação e de exploração, onde ele conhece várias coisas e você que está fazendo marketing precisa estar nesse meio aí. Sim. Então, o remarketing é muito legal porque ele vai pegar as pessoas que estão nesse bololô, mas mais do que isso, você precisa entender todos os argumentos que você precisa ter, né? Tudo que você quer vender de fato como característica do seu negócio para fazer com que ele saia desse meio embolado e vá para um momento de compra. Exatamente, porque a pessoa fica transitando, né? Às vezes ela tá pronta, não tá pronta, às vezes ela quer, às vezes ela não quer. Às vezes ela já contratou outra empresa e ela continua lembrando de você, aquela empresa não atende e acaba migrando, que foi até, comentei com a mim, né? A gente quase saiu do Granatum, hein? A gente quase saiu do Granatum, mas a gente acabou até não saindo porque a gente percebeu que de fato a ferramenta atende da forma que a gente precisa e que o erro era mais nosso do que da própria ferramenta em si, né? Não seria nem erro, mas tipo assim, o que a gente gostaria, né? Era uma coisa mais estratégica nossa. Mas é um pouco disso, cara. Se você não entender a jornada de compra do seu cliente, como por exemplo, existem empresas que... Vou citar um e-commerce. Aqui a gente tem um lado muito voltado para serviço, mas melhor, até como serviço. Por exemplo, se eu não entendo que a jornada de compra do meu cliente é esse bolo, talvez eu não faça um upsell para ele, ou até mesmo, talvez eu não faça depois uma outra venda, se eu tenho um outro negócio. Vou dar um exemplo da Nova Dimensão Digital. Quem contrata o e-commerce, naturalmente, vai precisar do quê no e-commerce? De tráfego de pessoas entrando. Vai precisar pegar aquele e-commerce e direcionar para o público-alvo que ela quer vender. Porque o e-commerce é a mesma coisa que você construir um e-commerce, é você abrir a porta da sua loja. Você pode ter a loja mais bonita ou você pode ter uma loja simplesinha. A Nova Dimensão Digital geralmente constrói a loja mais bonita. Mas do que adianta ser a loja mais bonita num bairro residencial, numa rua sem nenhum movimento? Então, o que a gente faz? Naturalmente, depois que as pessoas fazem o e-commerce com a gente, elas acabam se tornando clientes da Nova Dimensão Digital, onde a gente tem o trabalho ali de marketing performance, para a gente gerar a conversão para dentro do e-commerce. Então, se eu simplesmente achar que esse cara aqui acabou a jornada de compra dele, acabou, ele não se torna um cliente aqui. E aí o que eu faço? Vendi aqui, mas aqui outra agência vai atender. Então você tem que entender muito da jornada de compra, se você pode vender outra vez para o seu cliente, se aquele cliente já alguma vez está na sua base de leads. Você vai tratar um lead novo da mesma forma que um cara que está na sua base há 2 anos? Tem que ser diferente. Né? Sim. É que esse marketing digital é um assunto tão complexo. extenso e várias camadas. Muita. Eu ouvi uma frase esses dias aí para trás que foi muito louco, né? Que serve para qualquer coisa, serviço, produto. Um bom produto com uma distribuição ruim é superado por um produto ruim com uma distribuição boa. Exato. E a distribuição a gente está falando sobre marketing, sem dúvida. Basicamente. Isso hoje sobre marketing digital. Sem dúvida. Então, trabalha esse trem aí, você que nos ouve, porque vale a pena. Perfeitamente. Te ajuda até a melhorar. Se o seu produto for ruim, ajuda a melhorar o seu produto, né? Sem dúvida, cara. Quanto mais pessoas consumindo o seu produto, melhorias você pode fazer nele, né? Você com certeza vai conseguir desenvolver um produto, um serviço muito melhor com mais clientes. Agora, se você não tiver um volume de clientes bacana, e aí, de fato, você não vai conseguir fazer melhoria incremental nenhuma. Não existe negócio. E até aproveitando que você falou, Flávio, não lembro exatamente quem foi que falou, mas, o que adianta, né, eu vender carne um monte, fazer a melhor carne pro mundo, vender Wagyu e direcionar um anúncio de Wagyu só para vegano.
Cara, não só isso, né? Não terá só a melhor distribuição, mas saiba exatamente para quem você vai distribuir. Uma bela de uma base de haters. Exatamente. Foi um pouco do que aconteceu, se eu não me engano, até um case, abre aspas aqui, da Heineken, que publicou acho que era o Dia do Vegano, se eu não me engano, a Heineken publicou. Só que assim, quem que é o público-alvo da Heineken? É o cara que faz churrasco. Exato. Então assim... ao invés de cumprir, com certeza naquele dia ali o social media ele foi demitido. Porque foi cumprir tabela, foi cumprir cronograminha de aquele calendário que a gente fala. A importância de se conhecer a persona. O público-alvo, exatamente. É isso, cara. Então, tem uma boa distribuição. Com uma boa distribuição você vai ter bons clientes. Com bons clientes você vai melhorar o seu produto e assim se torna um ciclo. E sem marketing você não vai conseguir fazer isso. A gente ainda tem muito o que falar. Acho que a nossa intenção é trazer até outros clientes com outras vivências, falando também sobre marketing digital, né? Para falar cada vez mais sobre empreendedorismo e gestão financeira. Esse mundo é infinito, né? Sem dúvida. Esse mundo é infinito, tem muito para dizer. Eu adorei demais. Acho que concordo com você, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui. Sem dúvida. Mas eu quero que você contrate logo as pessoas, quero que você vá lá para suas contratações. Legal, boa. Cara, queria agradecer demais. Imagina. Eu achei muito massa o papo aqui. Eu acho que, 1 milhão de recortes possíveis aqui. Estaria falando mais umas 2 ideias, horas. Vai pausando. Você que nos ouviu até aqui, vai pausando. Exato. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha. Ajuda o amiguinho do lado, compartilha com papai, mamãe, titia, vovô, papagaio, todo mundo, porque a gente faz esse material aqui com muito carinho para tentar ajudar, né? A gente não tinha isso aqui há tempos atrás, a gente não tinha esse acesso todo. Exato. Então, se a gente te ajudou de alguma forma, compartilha com quem você conhece, que aí você ajuda a gente também a chegar e a nossa palavra chegar sem dúvida mais longe. Pensando em público-alvo, desculpa-me, mas ao invés de compartilhar só com papai e mamãe, compartilha também com aquele seu amigo que está com problemas financeiros, mas que talvez vá resolver aquilo contratando o Granato, mas também precise crescer a empresa para gerenciar melhor os dados e que vai precisar saber como fazer o marketing da empresa dele. Então, mais assertivo, mais direcionado ao público-alvo. E também, Júlio, você deu várias dicas aqui, então acho que vai ser de grande ajuda para todo mundo que assistiu e ouviu. Sim. Eu vou deixar os arrobas aqui e o site da Nova Dimensão Digital. Também convidar, vocês têm um podcast recém-lançado, a gente também vai deixar para vocês assistirem. Inclusive, em primeira mão, já conversei com o meu sócio, o Flávio tá convidado aí pro podcast. Legal, tá massa, convidado cara. aqui ao aceito. Não, mas tá convidado e a gente vai gravar um episódio demais, com você pra você contar um pouquinho lá da história do Granato no Nova Dimensão Podcast. E a gente vai deixar aqui os arrobas, se você também quiser deixar um último recado, se despedir, mas eu quero agradecer muito por você ter topado, assim. Eu sei que foi logo depois dessa entrada no ano, então é meio corrido. Mas eu agradecer muito, agradecer a Silvia, todo mundo lá da Nova Dimensão Digital, essa relação que a gente tem. Sim, é de bem legal. Muita troca. Muita parceria, de verdade. E foi sempre prestação de trabalho, né? Prestação de serviço, no caso, o Granatum para nós. Mas a Silvia pediu para eu falar isso aqui, ela falou que ela adora vocês. Sempre quando ela precisa de alguma coisa, né? Embora tenha ali os manuais, né? Para pesquisar e tirar a dor ali, ou tirar a dúvida, ela acaba falando com as pessoas aqui, porque ela gosta de falar com as pessoas, legal, ela demais, gosta de ligar. Cara. E, vocês são uma empresa que, sem dúvida, o suporte de vocês é sensacional, a ferramenta, vocês sempre estão muito dispostos a, de fato, pegar ali na mão do empreendedor. Gosto muito do Granato porque ele não é engessado. Ele literalmente te dá liberdade para você gerenciar da forma que você achar mais correta, categorizar da forma que você quer. Então a gente gosta muito lá, ela pediu para eu falar isso aqui, agradecer vocês, tá? Agora falando sobre o podcast, eu agradeço de verdade pelo convite. A gente fez aí recentemente, a gente sabe que isso aqui que você tá ouvindo ou assistindo é uma coisa que há 10 anos atrás o marketing digital estava existindo, mas isso aqui de fato, que é o compartilhamento de conhecimento através de um microfone e 3 pessoas conversando, não existia. Então todas essas dicas, insights que a gente foi dando aqui, hoje em dia às vezes pode transformar um negócio que está faturando, 10 mil para 30 mil, um negócio que está com problemas em marketing, um problema de gestão financeira, ele pode solucionar com dicas que a gente deu aqui. Sim. Então por isso que a gente pede para você compartilhar, por isso que a gente pede para você
tirar desses insights, né, bons proveitos. E eu falo assim, ó, não adianta você investir, porque eu falo que, assim como marketing não é custo, é investimento, o que você está fazendo aqui, você não está gastando seu tempo, você está investindo em conhecimento. Porém, se você não aplicar, aí você gastou. Exato. Aí você simplesmente gastou. Então, todos esses insights aqui que a gente passou falando sobre marketing, aplique no seu negócio. Talvez hoje, talvez amanhã, mas já desenhe alguma coisa para que de fato você consiga fazer desses insights oportunidades valiosas para o crescimento do seu negócio. Tá? Mais uma vez, em nome da Nova Dimensão Digital, eu agradeço o convite. Eu espero que as pessoas tenham gostado aí do bate-papo que a gente teve. Foi sensacional para mim, eu nem vi a hora passar. E, pô, pode fazer um merchan? Por favor. Um bom vendedor tem que fazer Por favor, né? Se você tem desafios aí de marketing, de vendas na sua empresa e precisa de uma agência, assim como o Flávio falou que, eu já tive muito problema com a agência que não focava no meu resultado, a Nova Dimensão Digital foca. Nós temos mais de uma dúzia ali de profissionais com baita de uma experiência, desde planejamento até tráfego, estratégia, criativos, etc., para conseguir fazer o seu negócio ter mais performance ou mais visualização, porque a gente também trabalha muito voltado a branding. Então, assim, precisa melhorar o seu marketing, criar uma máquina de vendas que seja muito atrelada ao seu marketing. Como a Mi falou, o link da Nova Dimensão Digital, o site, vai estar aí na descrição. É só entrar em contato com a gente. Estou esperando seu contato aqui no meu celular. Legal, é isso aí. Muito obrigado, viu, Michele? Também, deixa eu só convidar, desculpa por não esquecer, senão claro. Comigo. Para participarem do nosso grupo do WhatsApp. Então a gente vai compartilhar mais conteúdos lá sobre marketing digital, até pedir pro livro, ó, pedir pro Júlio indicações de artigos ou podcasts que ele ouve, ele comentou aqui bastante, para compartilhar lá no nosso grupo. E é isso, eu tô super feliz com esse episódio, eu acho que tem bastante conteúdo, assim, é um episódio que vai ser muito bacana assistir e compartilhar, e eu espero outros momentos também, Júlio. Muito tamo obrigada. junto, agora só espero o Flavinho lá no nosso pra gente conversar mais. Legal, vamos que vamos. É isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem.